começar. A maior resenha do rádio, da maior paixão nacional. Vamos lá! Samba Gol, Transcontinental. Tá no sangue, tá na raça, tá no coração. Pede a bola, é gataça. Sente a vibração. Samba Gol, samba, swing e futebol. Samba Gol, Transcontinental. Oferecimento Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia. Transcontinental. Boa noite, meu povo! Começando o Samba Gol dessa segunda-feira, dia 14 de agosto de 2023. Aqui pela Rádio Transcontinental FM 104,7, o Brasil em primeiro lugar. E também não deixe de se inscrever e acompanhar a gente também no YouTube, no perfil da Transcontinental. Lembrando que você pode participar com a gente pelo Fala Galera, através do 11 96764 1047, tá bom? E também pelo YouTube, que tem essa novidade também, o nosso Fala Galera Virtual. E comigo aqui hoje tem ele, que fez aniversário ontem. Ele estava comemorando, assoprando velhinhas. Já tomei um café com ele hoje antes de entrar no ar. Primeiro, parabéns e boa noite, Leandro Guerreiro. Obrigado, Juvena. Tamo junto. Boa noite a todos de casa aí. 43 anos, irmão. 43? Mas, pô, você tá conservado, rapaz. Tô, andei de pneu bucho, bem conservado. na estrada de terra? Estrada de terra, aquela bem doída. Aquele pneu de speed pequenininho. A nossa produção tá dando risada. Tá, óbvio, né? Certeza. E essa tatuagem nova? Você viu aí? Essa tatuagem tricolor, irmão. Eu vi. Essa aqui já é pra quarta-feira, o bicho vai pegar, irmão. É pra quarta-feira já? Ah, o bicho vai pegar quarta-feira, mas a gente vai falar no longo do programa. Agradecer toda a galera aí que tá nos ouvindo, né? A gente tem uma galera que sempre nos acompanha. Antes a gente fala sempre muito bem da gente, graças a Deus. A gente trabalha com muita responsabilidade, sinceridade, né? Pra tentar levar aí muita resenha aos ouvintes. É isso aí. Pra quem tá ouvindo a gente, quem não acompanhou o Guerreiro no Instagram, ele fez uma tatuagem com as iniciais do São Paulo Futebol Clube aqui nos dedos, né? Bem, se ele se der um murro em alguém, fica marcado as iniciais aí. Sem violência, Juvenil. Calma, Valente. Não, calma, Valente. E ele também de volta com a gente, Guilherme Estevão. Boa noite, meu querido. Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês novamente, ao lado de Leandro Guerreiro. Tamo junto, vamos pra mais uma resenha. É isso aí. Ele que é o seu sotaque carioquês maravilhoso. E eles, claro, que garantem o samba do Samba Gol. Clau, Vina, Mulato, Danilo e Zanotto com vocês. E Nova Samba! Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu. É isso aí. Estourado. Estourado. Aliás, eu dei furo com eles, mas eles vão estar em Campinas dia 9 de setembro, no Alma, lá em Campinas. Estarei prestigiando, que vai estar na minha terra, né? Aí sim, Aí lá eu mando prender e mando soltar, vai Guerreiro. tomar aquele guerre-guerre. Ah, tem que, né? Tem que. Ouvir a Nova Samba é diferente. É diferente. E Nova Samba é diferente. Agora, eu quero que você que tá no carro ouvindo a gente pelo seu dial 104,7, você que tá acompanhando a gente pelo YouTube, reflitam comigo, Guerreiro e Estevão, por favor. Vamos ver o que... Olha, assim, é inacreditável. Imagina chegar pra vocês uma proposta para ganhar R$30 por segundo, 1,7 mil reais por minuto, 106 mil por hora, 2 milhões e meio por dia. Por semana, quero trabalhar uma semaninha, 17,8 milhões. Quero trabalhar um mês, só um mês. Só um mêsinho, 71 milhões e meio. Por ano, 860 milhões. Eu tô falando dele. De quem? Neymar! Tudo isso, Juvena? Neymar, 1,7 bilhões em 2 anos. Neymar é o novo jogador do Al Hilal, da Arábia Saudita. O clube saudita vai pagar esses 2 anos de contrato, salário, luva, acordo comercial. Também vi que a cada story no Instagram que o Neymar fizer, prestigiando o país, valorizando o país, é mais 500 mil reais por story. Então
10 segundinhos, mais 500 mil pingando na conta. Só os stories já tava bom pra Que mim. é isso, pô? Manda pra gente, ó. Não precisa nem ser 500 mil, não. Pode ser só um pouquinho mesmo, não tem problema. Agora, Neymar... 10% de história. Ô, Guerreiro, Neymar tá abdicando da carreira futebolística, não? Ah, Juvenil, a oportunidade, né, financeira hoje, né, não só pro Neymar, mas para vários astros, né, que foram por esse mundo, são valores, né, absurdos, Astronômicos. né? Acaba mexendo com várias coisas, né? Não só a carreira profissional, mas financeira e outros projetos que ele deve ter, como ele tem, né, da fundação, Sim. porque eu acredito que não é uma coisa tão barata de se executar, né? Ajudar o próximo não é tão fácil. Mas assim, a gente que espera ver essas feras sempre na Champions League, né, nas maiores ligas, elas estão diminuindo, né? Elas estão... Já não tem Cristiano Ronaldo, já não tem o Messi. Benzema, até que foi um dos melhores dos últimos anos. Milinkovic-Savic também, que foi um jogador muito importante Kanté. no futebol. Kanté, Marrez. Fabinho. Brozovic, Firmino. Firmino. Então a gente tá A lista perdendo... é grande. A lista é grande. E vamos ver que não vai dar isso aí, né? Estevão, Os valores são astronômicos. Eu acho que o fato dele não ter puxado o carro, ser o primeiro desse momento... você acha da que isso carreira- impacta mais? Eu acho que se ele fosse o primeiro, talvez essa questão de abdicar, entre aspas, da carreira futebolística fosse algo maior. Mas como o CR7 foi o primeiro e antes do Neymar tantas outras estrelas foram, eu acho que é um caminho que está pavimentado para ele ir disputar agora o que é a nova China de 10 anos atrás, por exemplo, né? Mas eu sinto que a Arábia ela dá mais estrutura do que a China, cara. Porque a Arábia tá pensando já que acho que em 2030 a Arábia vai sediar a Copa junto com o Marrocos e Grécia. Não sei, eu sei que tá ali na disputa e eu acho que a China foi uma coisa muito momentânea mesmo. Eu acho que a Arábia tem mais oportunidade de ser mais disputado do que a China. Que a China tinha a questão de tem que ter 10 chineses no clube, não sei, então tinha toda uma estrutura. Agora o Neymar, pra mim, eu não consigo julgar. De verdade, eu não consigo. Porque assim, vai ficar no PSG... aquele PSG insosso que o Mbappé manda, pra mim o PSG é o Once Caldas da Europa. O PSG não tem história nenhuma na Europa. O PSG tá disputando o francês praticamente sozinho. Eu realmente não consigo julgar o Neymar por ir indo para a Arábia. Então, assim, eu acho que ele tá certo na questão até de questão futebolística. Mas de vai voltar ambiente pro Brasil. também. Exato, vai De voltar pro ambiente. Brasil. Eu acho que volta daqui, eu acho que acaba o contrato dele, eu acho que ele volta para o Brasil. Mas eu não consigo julgar. De verdade, eu preferiria ganhar esse dinheiro na Arábia do que ficar num PSG que é minúsculo. Desculpa, com todo respeito ao PSG, mas pra mim o PSG é um time minúsculo. E não é só ele o problema no PSG, né? Tem a questão de Verratti, entre outros jogadores também que já tiveram uma série de problemas com a atual diretoria. São 2 portugueses que comandam o PSG hoje, do ponto de vista de futebol, né? Leonardo também. Leonardo, é verdade. Então, assim, o Neymar... Acho que 2 anos também pro Neymar, o fato de daqui a 2 anos ele poder olhar para um outro ciclo de Copa do Mundo ainda, poder sair da Arábia ainda, porque eu não imagino que essas estrelas e esses jogadores vão se enfurnar na Arábia 3, 4, 5, 6 anos, né? Parece ser algo momentâneo a ver ainda também. Guerreiro, pensando em Copa do Mundo, a gente sabe que o Neymar atuou 50% ou até menos dos jogos na equipe francesa, lá no PSG. Pensando em Copa do Mundo, futebolisticamente eu acho que ele tem condições, porque eu acho que vai ser difícil a gente achar outro Neymar daqui 4 anos. Até menos, né? São 3 anos praticamente aí pra próxima Copa do Mundo. Pensando em Copa do Mundo, pro Neymar foi bom? Juvenil, tá tudo em aberto, até porque nem treinador a gente tem. É verdade, Então, tem isso aí. a gente estamos aí à véspera de uma Copa América, né? Eliminatórias. Sim. Né? E não tem treinador, não tem Sexta tem planejamento. convocação, inclusive. Não tem planejamento. Aí esse cara vai falar pra mim, mas estão com o treinador hoje, tem planejamento. Tem planejamento, a gente sabe como que tem, né? Aquele... Falso planejamento, é bem fake mesmo. Tipo assim, o time que o Diniz convocar agora não vai ser o de daqui a pouco. Como não era o do Ramon, que Entendeu? o Ramon Montar, convocando, né? Como era o Ramon convocando. vou montar uma espinha aqui, que é como todos os times fazem. Tem uma espinha e vai aparecendo jogadores pontuais no longo dos anos, né? Sempre o Brasil teve esse talento de aparecer novas figuras, novos jogadores talentosos que pode servir a seleção brasileira. Mas nem essa espinha nesse momento a gente tem. Entendeu? Então, tá tudo em aberto e pro Neymar também, pela qualidade técnica dele,
pela capacidade. Quando fala que ele não jogou, ele se lesionou bastante. Sim. Até pelo fato de jogar numa liga muito dura, de receber muita Você entrada. chegou muito junto nele mesmo. Então, mas eu acredito que ele tem total capacidade de estar na seleção, sim. Pensando em carreira, pode-se dizer que o Neymar foi um dos maiores talentos que nós tivemos com uma carreira desperdiçada pelas decisões dele e do staff dele? Desperdiçado, eu acho que é uma palavra difícil, né? Eu acho que só o que me estranha é que depois de 10 temporadas fora, 6, ele tenha passado no Paris Saint-Germain. Isso que não condiz muito com a realidade, porque o período que ele jogou no Barcelona foi absurdo, né? Então, não sei, são 10 anos fora, 6 desses no Paris Saint-Germain, com a quantidade de lesões que fez com que ele jogasse em média 28 jogos por temporada. É muito pouco, fisicamente também. Você pega, por exemplo, um pivô da NBA, que é um dos maiores de todos os tempos, mas até ser considerado isso era nada, porque tinha muitas lesões. É um Bill Walton, por exemplo, bicampeão da NBA e escorraçado porque era vegetariano, porque tinha muita fratura no pé. E aí você olha a carreira do cara hoje pra trás, é um dos maiores de todos os tempos e tem 2 anéis. Eu acho que desperdiçado é uma palavra forte, mas que esperava-se poderia ter sido muito mais a essa altura, sem dúvida alguma. Aliás, você... Podia ter tomado uma decisão, né? Ele falou uma coisa que é verdade, muito antes no Paris Saint-Germain, né? De ter a oportunidade de sair, de buscar outras alternativas na Europa, ele teve. Né? Até com problema com o treinador, problema com diretoria. Mas agora eu falo assim, essa Arábia agora, meu irmão, é até difícil você falar, velho. Os números que você falou aí, não tem como. Não tem como julgar. Talvez tem que se saber qual é o planejamento dele. Talvez o Neymar fale assim, eu vou até a Copa, e de lá, depois da Copa eu não vou mais pra lugar nenhum. Pode ser, não. Isso aí já tá Entendeu? tranquilo, é. Ele pode ter um projeto aí, falar, se eu for até a Copa e eu jogar a Copa, eu paro. Mas, Guerreiro, como é que fica, por exemplo, você vai pra Arábia, que é um time, é um país realmente mais fechado. Como é que faz as festinhas do Neymar? Ou porque lá pode 4 mulheres, tá tranquilo? Ah, irmão, isso aí tem em todo lugar. Dá um jeito pra tudo. Isso aí, Dá um jeito pra tudo, Guerreiro? Isso aí esquece. Não importa se é Esses na Arábia. cara, foi o que ele falou. Eu também não acredito que esses caras vão ficar 4, 5 anos lá, velho. Esses caras que, por exemplo, já ia contrato 2 anos, que passa rápido. Eles vão lá pro Harém do Sheik, ficam lá dentro. Tem outros lá que é um contrato de 1 ano. O cara não vai fazer 4, 5 anos de contrato e ficar lá, não. Uma coisa que me assusta, sabe o que também? É que tem jogadores que foram pra lá que politicamente são jogadores engajados em causas sociais, países de origem africana, que tem Mané, entre outros. O Henderson, que era um volante do Liverpool, que foi pra lá também no time do Gerrard, que eu esqueci, Etihak. E ele é um cara muito ativo na questão das causas sociais também, de LGBTQIA+, que a Arábia é muito fechada. Criticaram muito ele, inclusive. E até na apresentação dele, a foto foi colocada em preto e branco para as cores da comunidade LGBTQIA+, não aparecessem. Então, não levantando uma polêmica desnecessária, mas do ponto de vista político, tem jogadores que entraram numa contradição muito grande indo jogar num país que é ditatorial, que inibe os direitos da mulher e por aí vai. Né? Poderíamos falar várias coisas aqui sobre isso. E você que tá acompanhando Mas a gente... aí entra o que a gente fala sempre, o papel fala mais alto. O preto do branco ali. O cascalho vai falar mais alto do que o cara acaba perdendo os princípios, né? Sim. E você pode participar com a gente pelo 11 967 64 1047 ou então nos comentários do YouTube. Comenta o que você acha do Neymar, se o Neymar desperdiçou a carreira, se o Neymar teve uma carreira tão vitoriosa quanto a gente esperava. E eu já quero entrar nesse debate. Eu vou falar uma opinião minha, que é um pouco polêmica. Eu acho o Neymar um gênio. Eu acho que vai ser difícil a gente achar outro Neymar. O Neymar foi campeão da Champions League uma vez, em que ele fez gol em final, foi artilheiro. Mas, óbvio, ele estava ao lado do Messi. Então, tudo que ele fazia era subaproveitado, principalmente pela imprensa, em função do Messi seu destaque. Porém, quando ele teve a oportunidade de ser o protagonista, ele não conseguiu. Ou por lesão, ou porque o time lá na França, o PSG, não ajudava. Vocês acham que o Neymar foi mais protagonista ou coadjuvante na carreira dele? Protagonista. O Neymar joga muita bola. Se eu não me engano, a gente pode... Se eu não me engano, não, né? A gente pode rever a Champions League que o Paris perdeu na final. Até a final, quem jogou foi só o Neymar. O Neymar praticamente carregou o Paris nas costas. É caneta, gol de fora da área, chapéu, lambreta. O Neymar aquele ano só não foi melhor do mundo por birra.
por os caras na Europa ter um pouco de dor de cotovelo pelo que o Neymar tava jogando, mas o Neymar jogou sozinho. Então, tem outro adversário, foram melhor, ganharam, mas o Neymar jogou muita bola, velho. Neymar, aquele ano que o Paris fez a final, o Neymar, foi um monstro. Foi contra o Bayern, né? Afinal, o Bayern acabou ganhando. Foi na época da pandemia, né? Que foi, pandemia. foi tudo em Portugal e ficaram na bolha ali. Mudaram o sistema da bolha ali. E também até pelo próprio Barcelona, né? O jogo que o Neymar brilha contra o próprio Paris Saint-Germain e o time faz 6 gols e tudo mais. Aquele jogo ali, cara, o Neymar, até ele ficou bravo, porque no outro dia a capa do jornal era o Messi e não era o Neymar que tinha aparecido naquele jogo. Então, fora o que ele fez pelo Santos, né? Eu nunca vi um jogador, assim, jovem, cria da base de um time fazer o que ele fez no tempo que ele ficou no Santos. Assim, era uma coisa absurda. Ele fez gol, acho que fez uns 3 ou 4 gols muito parecidos, que ele vai arrancando do meio de campo e vai driblando. Foi em dois jogos da Libertadores, do Flamengo, foi em cima do Atlético Mineiro, um jogo também. O que ele fez aqui contra o Inter. Então, assim, o que ele fez aqui, mas eu acho que... Diminuiu, lembrar também que ele é o maior artilheiro da seleção brasileira. Tem isso também. Mas assim, você sabia que eu acho que na Copa de 2014 foi a melhor Copa dele? E aí teve a questão do Zuniga fazer aquela falta que acabou ferrando a coluna dele ali. Mas eu achei que aquela Copa era do Neymar, cara. Ele tava comendo a bola. Ele tava jogando muito. Ele tava jogando mais do que ele jogou em 2018 e mais do que em 22, que também tiveram algumas lesões que atrapalharam o Neymar nessas outras 2 Copas. Mas eu achava que 14 ia ser a Copa dele. E infelizmente teve essa lesão e também não contou muito com a sorte. Mas pra achar outro Neymar, a gente vai ter que dar algumas enxadadas aí e vai ser difícil. Bastante. Vai ser difícil, porque... Você vê alguém que possa ser o substituto do Neymar hoje? Não tem, cara. Principalmente como 10 da seleção ali. Com essa qualidade. Com a genialidade dele, não existe. Não tem. Agora não existe. Eu quero saber de você que tá em casa, ou no rádio, ou pelo computador, o que você acha, porque chegou o momento do Fala Galera! Fala, galera! Fala, galera! Boa noite, é o Alemão de Itaquá, que tá sempre com a gente, tá sempre aí, o nosso sócio torcedor Alemão de Itaquá. O time do Corinthians... boa noite, Neymar é ex-jogador, agora só vai ganhar mais dinheiro. Você acha isso, Guerreiro, que é ex-jogador? Um abraço pra Erlen, para o Edson do Moinho Velho. Mandar um abraço pro meu porteiro também, que tá pedindo ingresso toda vez. Mandar um abraço pro Alex, o cara lá do meu condomínio. Vai você, Tá, Gilberto. obrigado. Boa noite, galera do Samba Gol. Bom, esse dinheiro o Neymar poderia ajudar o time da cidade que ele nasceu e o pai dele, que jogou no União Mogi. Na sexta-feira foi meu aniversário. Fiquei esperando parabéns de vocês. Ô, Wagner! De Mogi das Cruzes, parabéns! Parabéns, Wagner Lorijola, parabéns pra você atrasado. Melhor atrasado do que antecipado, que dizem que se der parabéns antecipado, dá azar. Então, ainda bem que tá sendo depois, Uma semana abençoada, meus manos do Samba Gol. Sintonizado desde sempre, completando 52 anos hoje. Olha, mais um. E é o Banana do Capão, rapaz. Banana! Está em Nosso todas. sócio torcedor. Calma, Valente. Calma, Valente. Parabéns, Valente. Boa noite com Jesus sem Jesus. Nem tente. E mandou um vai, Corinthians. Calma, Valente. Calma, Valente. Floriano, tudo bem? Muito bom começar a semana com o Leandro, o Estevão e com você. É o Tony de Santo André, outro também que tá sempre obrigado. com a gente, Tony de Santo André. Boa noite, Samba Gol. Ou melhor, que tenhamos uma boa semana e que o jogo de quarta-feira seja digno dos 2 grandes clubes e que tenhamos somente futebol. É outro sócio-torcedor nosso, o Reinaldo de Goianazes. Vai, Corinthians! Ele mandou aqui também. Ih, Guerreiro, tá difícil, hein? Cadê a torcida tricolor? Só tem que vai Corinthians aqui, rapaz. Fica tranquilo. Boa noite, galera. Parabéns, Leandro. Muita saúde. Obrigado. É o Marcelo Santista, lá de Guarulhos. Obrigado, Marcelo. Um grande abraço aí. Boa sorte pro Santos, tá precisando. Tá precisando mesmo. Ontem, rapaz, tá difícil. Até um jogador que chama Machuca conseguiu machucar o Santos. Ontem, brincadeira, hein? Que fase. Boa noite com o Jesus sem Jesus. Nem tente. Aqui é o Fagner, de Emilianópolis. Mande um forte abraço para a minha família. Um super abraço para sua família, meu querido. E também para os amigos do Itaim Paulista e Itaquaquecetuba. E não poderia esquecer de mandar um abraço a todos aí dessa mesa maravilhosa. Acho que ele tá falando da nossa beleza, né? Mesa maravilhosa, só pode ser a gente mesmo. Não é? É claro. Então continua mandando mensagem pra gente pelo 11 9 tá bonito, 67 Juvenil? 64 1047. Segundo o nosso querido Alex, não, ele falou que eu preciso fazer a barba. Entendeu. Mas segundo a minha mãe, minha avó e minha namorada, eu tô lindo. Como sempre. E disso a gente vai para um Deu Treta.
Deu treta. Deu treta. E deu treta. Rapaz, Fluminense e Grêmio deu confusão e teve gente fazendo desabafo nas redes sociais e é o Pitbull Felipe Melo. A gente vai ouvir? Fluminense foi roubado, olha lá, roubado. Esse juiz tem que ser preso, porque é isso que fazem comigo. Quando eu sou expulso, quando acontece qualquer coisa, é isso que acontece comigo. Comentarista de arbitragem, ninguém vai falar nada. Eu quero escutar o que vocês têm pra falar. Porque errar é humano, tudo bem, mas e o VAR? Onde é que tá o VAR? Já é difícil pra caramba ganhar do Grêmio fora de casa. Aí tem um pênalti claríssimo e o VAR faz que nada aconteceu. É um roubo. Isso é uma covardia. Covardia. Aí querem fazer o que for comigo, que façam. Eu não vou deixar de falar a verdade, não. Covardia. O Fluminense foi assaltado. Rapaz, acabou. Tem que ser preso. É covardia isso aí. Ô, CBF, isso não existe, CBF. Esse camarada aqui tem que ser preso. Pênalti claro. Roubaram o Fluminense. Roubaram o Fluminense. O Fluminense foi roubado. E aí, não vem fazer gracinha não, tá? Tô logo avisando. É, porque o Felipe pode ser multado. Liberdade de expressão. Beleza? Tô dentro da minha casa aqui, ó. Ó, liberdade de expressão. Valeu? Covardia, rapaz. Se ele ficou descontrolado. bastante. Se ele ficou descontrolado. Felipe Melo, né, gente? Felipe Melo, a gente sabe... Eu vou falar, do time do meu amigo, eu considero ele ídolo no Palmeiras, por tudo que conquistou, pela forma como representou a camisa. Mas a gente sabe que ele, às vezes, peca demais na hora de falar. E vai ser punido, obviamente, porque não pode fazer isso um jogador profissional. Guerreiro, passou do ponto, né? É, cara, as coisas têm limite, né? O erro, pelo que a gente pôde acompanhar, existiu, né? Um erro grave. Grave. Foi um pênalti no Nino, inclusive. Cara, liberdade de expressão tem que existir, né? Claro, dentro das suas... Respeitando, né? Não pode... Exatamente. Tem uma coisa que chama respeito, você tem que ter um limite, né? Você tem que ir até ali, dali pra frente você não pode passar. Mas é indignação, irmão, do que vem acontecendo rodada a rodada, né, cara? A arbitragem é ruim pra caramba, tem isso, A gente fala de profissionalismo na arbitragem, mas, sei lá, parece que os caras não querem. Aí o árbitro, ele tem que ter duas profissões, ele é árbitro, ele é médico, ele é árbitro, ele é advogado, não é... Dá CT, vai multar, Isso, complicado. entendeu? Então é complicado. E a gente tá falando de um futebol brasileiro hoje, que é um futebol caro. Bastante. Né? Você vai. Tem vezes que você vai apitar um jogo aí, que dentro de campo tem milhões, cara. São caras que ganham acima de 1 milhão. E talvez o juiz não ganha 1/3 de nada disso aí. Entendeu? Do que se envolve futebol com televisão. Eu desde lá de trás, eu sempre falei que eu era a favor do profissionalismo da arbitragem. Sem dúvida. De o árbitro de futebol viver da profissão árbitro. Ter treino, ter... Carteira assinada mesmo. Ser registrado, né? Ter suas férias, ter uma preparação adequada, ser respeitado, né? Dentro de campo. Então, era essa profissionalização. Mas a gente só vê sempre... As discussões são sempre em termos financeiros, né? Quantas cotas na IPC vai ganhar, a minha cota é maior do que a do outro, e o futebol vai indo pra esse lado aí, o cara tendo que ter 2, 3 profissões e chegar no domingo o seu melhor, né? E sem ter essa condição de ser o melhor. É bem complicado. E o caso do Felipe Melo, os caras vão se desgastando, né, cara? O cara vai chegando uma hora que o cara vai desabafar. Ele já é um cara marcado, né? Não, mas precisa de cara mais Felipe Melo no futebol. Eu também acho. Precisa de cara com mais personalidade. Cara, não é aquele cara que acaba o primeiro tempo e fala assim, eu vou ver o que o professor vai falar pra gente voltar. Não! O cara não tava jogando, não acabou 45 minutos, ele não viu o que aconteceu nos 45. Ele voltar sabe. e falar assim, pô, nosso time não tá bem, nossa zaga não tá legal, não é jogar no do companheiro. Mas ver o que tá acontecendo no jogo, não falar, não, o professor não entra dentro de campo. Mas hoje os caras sempre transferindo. Aí transfere professor, o professor transfere pra arbitragem, que a arbitragem... Então fica desse jeito, o jogador. Então o cara vai cansando. Então precisa de cara mais como ele pra cobrar. Sim, claro, cobrar com respeito. Estevão? Eu acho ele um jogador necessário, o posicionamento dele muitas vezes, concordo totalmente, passa do ponto e passa muito do ponto, mas o que aconteceu na Arena do Grêmio é uma coisa que não pode acontecer.
A Premier League começou esse final de semana e, pô, quem viu um jogo ou outro, um lance ou outro, viu que a arbitragem na Premier League não é nada melhor do que a nossa. Aliás, na Premier League, desculpa te cortar, Fica à vontade. Estevão, mas é que na Premier League, hoje, se o jogador pede cartão, Ele leva cartão. automaticamente vai levar o cartão. Então ele já não pode mais reclamar sobre essa questão. Ele sofreu uma falta, ele pediu o cartão pro adversário, ele vai tomar o cartão. Pode comprovar. McAllister, por exemplo, Chelsea e Liverpool, ele caiu no meio do campo, pediu cartão, o árbitro na hora deu cartão pra ele. Então, estão tentando mudar a cultura lá também. Mas a questão é que lá na Premier League são até menos árbitros em quantidade do que aqui no Brasil. E eu não entendo por que passam-se décadas e décadas, anos e anos, a gente tem que conviver com os mesmos árbitros que cometeram erros crassos. E o VAR também tá aí pra comprovar isso. Tem alguns árbitros que não fazem mais campo. Huawei, entre outros árbitros, Bassols, eles só vão pro vídeo. O Bassols estava aposentado, inclusive, ele tava comentando o jogo. Exatamente. E existe um selo chamado selo Péricles Bassols de arbitragem. Tem abaixo e poucos acima. Entendi. Então, assim, o Felipe Melo, ele extravasou, mas acontece recorrentemente. Libertadores também tá acontecendo muito. Na Premier League tem acontecido assustadoramente ainda na primeira rodada. Então, eu não sei, a questão da arbitragem é crônica e eu não lembro de uma última vez que a gente falou assim, a arbitragem no Brasil tá seguindo um modelo legal, tá se fazendo um trabalho. Eu não lembro, cara. E o Felipe Melo vai ser julgado, obviamente, vai ser punido, assim como o Gabigol também na questão do grande roubo. E assim, é o que a gente falou na sexta, que a gente tava falando dessa entrevista do Gabigol, que ele falou que era um grande roubo. Da mesma forma que a gente cobrou a comissão técnica do Palmeiras, que falou, é o sistema não quer, que é grave isso aí. Também é grave o que o Gabigol falou. Foi um desabafo do Felipe Melo, a gente até compreende o desabafo, como a gente já falou aqui, da ruindade que hoje é a arbitragem brasileira, só que ele também vai ser punido, porque as palavras também geram consequências. Foi um desabafo, mas hoje, tudo que se fala é visto e tudo que se fala é punido. Sabe uma coisa que eu acho que se fala pouco no futebol, até dentro da própria arbitragem, como o Leandro falou, sobre a perspectiva de profissionalização, é saúde mental. Assim, Ramon Abate Abel, Braulio, entre outros árbitros, o jeito que eles olham pro jogador com o olho arregalado assim, parece que eles saíram de uma série de terror do Netflix, irmão. É uma Eles coisa querem assim... pôr respeito, assustando, parece. É assustador, tá totalmente fora do tom ali e acaba rapidamente passando isso pros jogadores. Eu acho que o que mais impacta é a falta de critério e a forma como o VAR é utilizado. Outra coisa também, o cara no momento de desabafo, cabeça quente, tem que ser levado em consideração. Tem que ser levado em consideração. O cara foi prejudicado, né? O cara vai desabafar. Um cara não passou 4, 5 dias pra desabafar, falar aquilo lá. Desabafou no calor do momento do que ele viveu. Então também tem que se levar em consideração. Não sair por aí também fazendo julgamento. Até porque esses caras erram pra caramba. E eles não são julgados toda hora. Entendeu? E pra nossa audiência rotativa do rádio, vamos ouvir de novo o desabafo do Felipe Melo. Fluminense foi roubado, olha lá, roubado. Esse juiz tem que ser preso. Porque é isso que fazem comigo. Quando eu sou expulso, quando acontece qualquer coisa, é isso que acontece comigo. Comentarista de arbitragem, ninguém vai falar nada. Eu quero escutar o que vocês têm pra falar. Porque errar é humano, tudo bem, mas e o VAR? Onde é que tá o VAR? Já é difícil pra caramba ganhar do Grêmio fora de casa. Aí tem um pênalti claríssimo e o VAR faz que nada aconteceu. É um roubo. Isso é uma covardia. Covardia. Aí querem fazer o que for comigo, que façam. Eu não vou deixar de falar a verdade, não. Covardia! Fluminense foi assaltado! Rapaz, acabou! Tem que ser preso! É covardia isso aí! Ô CBF, isso não existe, CBF! Esse camarada aqui tem que ser preso! Pênalti claro! Roubaram o Fluminense! Roubaram o Fluminense! O Fluminense foi roubado! E olha, não vem fazer gracinha não, tá? Tô logo avisando. É, porque o Felipe pode ser multado. Liberdade de expressão! Beleza? Tô dentro da minha casa aqui, ó, liberdade de expressão. Valeu? Covardia, rapaz. Nesse final assim ele foi bem, que é liberdade de expressão mesmo, como o Leandro tava falando. E liberdade de expressão pra você que tá acompanhando a gente, porque chegou o momento do Fala Galera! Fala, galera! Fala, galera! Mais uma vez, o Samba Gol Internacional. É o Luizão lá de Nova Jersey, New Jersey, no USA, United States of America, que é os Estados Unidos da América. Você viu, né? Você viu. Grande Luizão sempre com a gente. Ele fala que é inacreditável como o VAR no Brasil, mesmo vendo e revendo as imagens, eles conseguem errar. O maior problema de tudo, na verdade, Luizão, é o VAR, ele é uma tecnologia, mas é uma tecnologia operada por
humanos. Então pode Vários ter um erro. humanos. Vários humanos. Então pode sim ter um erro. Eu acho que esse é o maior problema. Mas, Juvenil, o erro pode acontecer. Quantas pessoas que operam o VAR? São 3? Tem 5 na salinha ali. Então, não é possível que ninguém discorda de ninguém. Verdade, isso é verdade. Fora o de campo, né? Exato. É complicado. Boa noite, é o Marcos de Praia Grande. Boa noite, Marcão. O menino Ney, depois do 7-1 para a Alemanha, virou chacota mundial como Kai. Em matéria financeira, ele ganhou tudo, mas como jogador foi coadjuvante sim. Tá aí a opinião do Marcos sobre o menino Neymar. Fala Samba Gol, Ney é monstro e vai ser o melhor do mundo lá na Arábia. Manda um abraço aqui para o Dimas, diretor do Quebrada FC. Manda um abraço lá Grande pro abraço, Dimas. Dimas. Boa, Dimas. Dimas. Tamo junto. Boa noite, Samba Gol. Aqui é o Jaime de Quatinga, Mogi das Cruzes. Messi é 100% melhor que Neymar. Vai, Corinthians. Tá aí a opinião do Jaime, rapaz. É uma discussão boa isso aí também. É que o Messi é de outro mundo pra mim. Boa noite, Samba Gol. Rafael de Suzanópolis. Abraço. Cadê o Edilson? Tá de ressaca, não. O Edilson tá com um evento, já ele tá de volta com a gente. O Edilson aí. não bebe. Ele nem bebe, gente. Ele fica falando aqui, né, Guerreiro? É. Que bebe, as pessoas não acreditam quando a gente fala Bebe aqui, não. nada. Boa noite, Samba Gol. Quero ver esse Corinthians na quinta-feira. Vai, São Paulo. É nós, guerreiro. É o Amarildo de São Carlos, Zona Leste. Quarta-feira o bicho pega. Aqui tem mais uma. Vamos, Tricolor. É o G da terceira divisão, extremo leste. O G tá sempre presente também. Grande Vamos, abraço, G. só os torcedores, né, guerreiro? Sim, quarta-feira, G, é nóis. Mandou um calma valente. Calma, Valente. E do Fala Galera, a gente vai para a... É ele? Mas voltou a ganhar? Meu Deus, que Atlético Mineiro do Felipão. Do Clube Atlético Mineiro. Então vamos fazer o seguinte. Já que ele conseguiu voltar a vencer, vamos ver se ele vai estar de bom humor. Felipão, quero te ouvir. Primeira vez eu vou almoçar em algum restaurante. Acho até que vou tomar alguma cervejinha ou um vinho, qualquer coisa, porque ganhar eu já estou desacostumado. Eu nem viria na coletiva porque está existindo um problema aí, que algumas respostas minhas estão sendo invariavelmente discutidas por Supremo, por isso, por aquilo, e eu não quero mais falar não quero mais falar e nem falei absolutamente nada. E às vezes uma resposta para vocês bem menor não é porque vocês não mereçam, é porque é uma fase difícil que a gente tem que enfrentar. O futebol está... não posso falar. Não posso falar que o futebol está diferente. Eu não falo mais. Eu, boca quieta, porque eu praticamente sou taxado de bandido. Então, não dá. Eu vou ser julgado de novo. Olha, Felipe, eu acho que você tá precisando tomar uma cervejinha mesmo, tomar um vinho pra dar uma relaxada, viu, meu amigo? Porque não é assim também. As pessoas, a gente sabe que algumas pessoas passam do ponto com você, só que você também dá margem pra essas pessoas baterem um pouco no que você fala. Você também é um pouco refém do que você fala. Eu sou seu fã, tá, Felipe? Eu quero deixar isso bem claro. Mas o Atlético Mineiro que ganhou do Bahia por 1-0, com gol do Paulinho, assistência do Hulk. Ele ganhou a segunda seguida no Campeonato Brasileiro, depois de empatar com o Palmeiras e ser desclassificado da Copa Libertadores da América. E a situação pode melhorar ainda de acordo com os jogos. Mas o Felipão não tá muito ranzinza, não, guerreiro? Não, o Felipão tem que entender que ele veio de 9 resultados negativos. 9 resultados negativos no futebol brasileiro não tem carinho, irmão. Não tem massagem. Exatamente. Então, não vai esperar o cara vai vir com boas palavras pra eles. Se até o torcedor tava na porta do CT pra protestar, então não tinha carinho pra ele. Agora, o Felipão faz uma semana de excelência. Ele vem e ganha do São Paulo num jogo que ele foi dominante, né? O Atlético ganhou do São Paulo merecendo ganhar do São Paulo. O Atlético mereceu ganhar do Palmeiras em alguns momentos no jogo. E o Atlético ganhou do Bahia, né? Então, vem de uma semana de melhora no Atlético. Então, você vai receber um pouco mais de pergunta leve, mas ele tava passando pelo momento que só tinha pedra, irmão. Então, você tem que aceitar as pedras, tentar corrigir o time, acertar, que também não tava jogando bem, e ele tem um puta de um elenco na mão. Tem. Né? A crítica não veio do nada. Não veio do nada, ele tá criticando porque tem um baita de um time na mão e o time não tava jogando. E já faz tempo também que o Atlético não joga, não foi só na mão do Filipão, né? Já tem Sim. bastante tempo, desde a lesão do Guilherme Arana, eu acho que o Arana já voltou. E não voltou tão bem Não voltou assim tão também, bem, né? voltou batendo difícil. até na sombra também, É porque voltou um difícil. jogador
meio... Fora de ritmo veio mesmo. fora de ritmo, exatamente. Eu acho que também tem uma questão com o Filipão dos resultados negativos, é que a melhora do futebol do Atlético se dá quando ele reaproxima dentro de campo Paulinho e Hulk, que durante os jogos piores do Atlético jogaram meio afastados dentro de campo, né? E tem o próprio Batalha, tem algum jogador... Pavon, que não é um jogador que mantém uma regularidade, você fala, confio nesse jogador, ele tá rendendo pra mim tudo que ele pode, apesar de ter jogado bem e jogado muito bem em alguns momentos esse ano. Acho que jogar naquele pasto também que virou o Mineirão é muito difícil pro Atlético, um time técnico, um time que precisa de jogo próximo e precisa de tabela. Você vê Hulk, Paulinho... Jogo de aproximação, 2, né? Veio com velocidade. O próprio cara gol tá tendo que fazer um 2, tá tendo que dar 4 toques na bola. Sem dúvida, não Difícil. tem confiança, a bola perereca muito, mas o gol ontem, apesar do Paulinho ter perdido uma chance clara, e essa é a principal cobrança da torcida do Atlético, você vê que ele é um jogador que realmente ele se responsabiliza por essa fase, ele tá compadecido, né, como falaria a minha mãe, da dor que o Atlético sente, não é um jogador como muitos do Flamengo, por exemplo, para falar aqui rapidamente, estão andando, né, com relação ao que está acontecendo no clube. Então, pelo menos o Atlético ainda é, para mim, Leandro, um time de brio, um time que demonstra dignidade junto do seu técnico, por mais que o momento seja muito adverso. Ô, Guerreiro, assim, é só uma pergunta. Olha o tanto de jogador de qualidade que necessitou no Atlético, que o Filipão tava tomando tinta toda hora, não queria ser criticado. Como é que não quer ser criticado? Eu não falando ainda do Zaratio, que passou, ele teve lesão, que é um... Voltou bem. É um grande jogador, entendeu? Só O Pavon jogando com regularidade. Agora, goleiro, Guerreiro, um goleiro muito bom. Você jogou com alguém... Não precisa falar nome, claro, mas assim, você já teve alguma história que você jogou com algum companheiro que a culpa era sempre do gramado? Que errava passe, desculpa o gramado. Errava chute, desculpa o gramado. Não, nem tanto. Eu acredito... Eu fui muito feliz, cara, nos clubes que eu passei. Sim. A maioria da galera era tudo... Como é que eu posso dizer? Tinha fome, cara. Os caras, não vez de reclamar, corria, sabe? Tinha muita disposição, muita vontade de vencer, muita vontade de ser campeão. Então, eu nunca peguei muito cara assim, chato pra ficar reclamando, ficar transferindo responsabilidade. Programado. Não, e time adversário, que você tava batendo o adversário, 3-4-0 pro São Paulo, aí você viu o adversário errar tudo, cara, desculpa o gramado. Isso aí tinha bastante. Tinha bastante. Aí o cara tá tomando 4, o cara passava do meu lado, pô, o árbitro fudeu nós. 4, é verdade, 4-0. Ele ferrou nos 4, ele ferrou nos 4, é verdade. Você fala, não é possível um negócio desse. E, Estevão, a questão do Galo agora, pega... Mas, ô, Juvenil, o Mineirão, com todo o respeito... não pode, exatamente. Não existe isso aí. Não dá. Eu vi isso aí, eu vi Botafogo e eu não assisti esse jogo do Galo, mas Botafogo e Cruzeiro eu acompanhei. Pô, difícil, irmão. Difícil. Não tem como jogar um bom futebol com esse tipo de gramado, né, cara? E aí fica aquela polêmica do gramado sintético, que é mais duro, que é mais a bola rola melhor. Gramado que dê pra jogar bola. Exato. Pô. No gramado profissional, você pega o pior time da Premier League, por exemplo, você bota na televisão, parece que você tá assistindo um videogame. Então, a questão estética, eu acho, no Brasil, falta pra melhorar o produto futebol. Mas é que pro Mineirão, hoje, eles estão mais preocupados em fazer show do que ter jogo de futebol. mas Esse é o problema. Tem isso também. Eles querem fazer, Mas qualquer um e faz show. Mas aí a responsabilidade tem que ser do Atlético e do Cruzeiro. Mas é que, como o estádio não é deles... Não, eles mas não eu falo a ficam- responsabilidade de colocar... De cuidar. Ou mudar o jogo para outro lugar. Mas colocar em campo o que dá condição de jogo. Mas aí fica complicado, porque ele não vai botar um custo que sabe que vai ter show lá e vai estragar. Eles já estão... O Cruzeiro tá numa Não, eu recuperação falo aí do assim, banco. Juvenil, mudar o local do jogo, Tá. entendeu? Colocar onde tem a capacidade de a bola, no mínimo, ter a capacidade de jogar um bom futebol. O Ronaldo já tinha falado, já tinha levado alguns jogos do Cruzeiro pra Independência. Sim. E agora o Galo, prestes a estrear a Arena MRV, que é o novo estádio do Atlético Mineiro, que a gente espera que tenha um gramado minimamente decente pra se jogar futebol, porque vocês muito bem falaram, o time do Galo tem qualidade, pode jogar com a bola no chão e de preferência num gramado que tem qualidade. Vai lá, Estevão. Não, e já faz alguns anos também que o calendário tá estrangulando a Arena Independência, né? O América Mineiro, tudo bem, gera renda ali, tem uma série de questões, mas as diretorias em Minas Gerais, em Belo Horizonte, mais especificamente, não são as das mais unidas do Brasil, né? Se você pegar um comparativo, a parceria que existe entre Flamengo e Fluminense num alto nível de gestão para aproveitar e extrair o máximo de valor da concessão do Maracanã é um exemplo que se dá para todo o Brasil, por mais que exista uma rivalidade gigantesca entre esses dois grandes clubes, né? Isso poderia acontecer de alguma maneira também em Belo Horizonte. Guerreiro, chegou o momento
momento que eu sempre tive vontade de fazer a tabela campeã com você. Pô, É aí a hora sim. da Obra Max! Jogador. Grande Obra Max, já mandar um grande abraço pra todos os colaboradores da Obra Max. A Obra Max que é enorme, Negrão foi lá, falou pra mim, cara, é imperdível, tem que ir lá. E se tá difícil comprar os materiais para a sua obra, chega de perder tempo, gente. Para de perder tempo com as lojas de sempre. Na Obra Max é mais fácil, rápido, confiável e muito, mas muito mais barato, guerreiro. Juvenil, são mais de 19 mil produtos com qualidade profissional, sabia disso? 19 mil produtos com qualidade profissional. Com disponibilidade imediata para retirada ou entrega, Juvenil. Nossa, é a muita Obra facilidade. Max é para profissional da construção, manutenção, instalação e para construção da sua casa, reforma em local de trabalho. Sabia dessa, meu parceiro? A Obra Max, a gente sempre fala da qualidade da Obra Max, de todas as soluções que a Obra Max te dá. E você, que é profissional da construção, não pode perder os cursos totalmente gratuitos da Obra Max. É só entrar em obramax.com.br/Academia de Profissionais e se inscrever. Vou falar de novo, hein? Você que é profissional da construção, não pode perder os cursos gratuitos. É ó, na faixa obramax.com.br/Academia de Profissionais. Você vai lá, se inscreve e já faz o curso. É sempre bom lembrar que a Obra Max fica na Avenida do Estado, 6313, na Moca. E você pode comprar da onde você estiver, não conseguiu ir na Obra Max. Você entra em obramax.com.br ou então manda aquele WhatsApp bacana para o 11 3003 3400. Então não conseguiu. Tem zap, pai? Tem zap. pai, A sim. Obra Max, eu falei, a Obra Max te dá a solução. Você vai lá com o problema, a Obra Max te dá a solução. Não conseguiu ir na Avenida do Estado, 6313, na Moca. Você entra em obramax.com.br ou então WhatsApp 11 3003 3400. E você que tem uma empresa ou comércio, a Obra Max tem um canal exclusivo. É o Venda PJ. Liga 11 3003 3400, porque é o telefone que você vai economizar tempo e dinheiro. Obra Max! Obra Max! Grande Obra Max! De novo, manda um super abraço e já vamos para Corinthians! Aliás, temos Osmar Garrafa por aí? Temos Osmar Garrafa. Boa noite, Garrafa! Boa noite, Estevão. Calma, Valente, grande Leandro, Juvenil, galera curtindo o Samba Gol. Trazer um pouquinho hoje que eu tava lá na Obra Max, né? Tava fazendo aí as minhas comprinhas aí, peguei um pouquinho de trânsito aqui, mas já estamos na área aqui com muito assunto para falar desse Corinthians, porque eu falei, dá o Natal, mas não dá quarta-feira para Corinthians e São Paulo, hein, Coriana? É isso aí, Garrafa. Corinthians que ontem ganhou de virada do Coritiba por 3-1. Um primeiro tempo um pouco ruim, eu posso até dizer assim, do Corinthians, mas o Luxemburgo voltou a ser aquele Luxemburgo que eu tô achando, hein? Porque no intervalo foi lá, mudou e o Corinthians voltou com outra atitude e virou por 3-1 e se afasta de vez da zona de rebaixamento, na minha opinião, e mantém a invencibilidade de 11 jogos. Os gols foram de Gil e Yuri Alberto e um belíssimo gol do menino Wesley. O Wesley entrou muito bem mesmo. E agora, Garrafa, que importância teve o Luxemburgo nessa virada ontem, hein? É verdade, teve uma importância grande, né? O Leandro tá aí que não me deixa mentir, o Vanderlei sabe como ninguém mexer na equipe, principalmente no intervalo. É um cara que enxerga jogo e ele precisava enxergar o jogo. O Corinthians fez um primeiro tempo assustador contra o Coritiba, tanto que saiu perdendo. Aí o torcedor que estava lá em Itaquera ficava naquela, gente, se jogar o que tá jogando contra o Coritiba no primeiro tempo, os caras conversando no intervalo, né? Se jogar o que tá jogando nesse primeiro tempo, vai perder. Vai perder de 2, de 3. Estava totalmente preocupado o torcedor. E aí o Vanderlei já voltou com 3 alterações. O Fagner estava muito mal, mas muito mal mesmo. Ele apareceu com o Bruno Mendes pelo lado direito, que não é novidade. E eu tenho uma dúvida se o Fagner começa ou não jogando, até pela vantagem que o Corinthians tem de poder empatar com o São Paulo ou perder de 1 gol para chegar na decisão aos pênaltis. Ele tirou também o Fábio Santos, entrou com o Bidu e mexeu no setor de meio campo. Me fugiu aqui a outra alteração que fez o Vanderlei. Ele fez 3 alterações, seguiu com o Renato, aí o Matias Rojas teve pouca minutagem e entrou Wesley no setor de meio campo do Corinthians. O Wesley
que o Wesley acabou fazendo um golaço, esse garoto. O Vanderlei conseguiu mexer no intervalo na forma de jogar, e aí o Corinthians foi lá e construiu em 2 minutos, já com 8 de jogo, em 2 minutos na sequência, o Corinthians já estava vencendo por 2-1, depois fez 3, poderia ter feito 4-5, mas o Corinthians sofreu aí umas 2 possibilidades de sofrer gols contra o Coritiba. São situações que não podem se repetir contra o São Paulo. De qualquer forma, é um Corinthians que chega, em termos de brasileiro, respirando legal, já não se... Rebaixamento parece que já é coisa do passado para o Corinthians. É verdade que na pontuação ainda tem que ficar muito atento, mas pelo nível que tá jogando, a competitividade, a invencibilidade, é um Corinthians que pensa em coisas maiores do campeonato, como disse o Luxemburgo lá na apresentação. E agora a galera tem certeza que é quarta-feira. Esse foi o grito da torcida corintiana lá em Itaquera, ainda antes do final da partida. Quarta-feira, até pra ilustrar o que a gente tava falando das mudanças, o Garrafa até citou algumas alterações, foi o Bruno Mendes no lugar do Fagner, o Bidu no lugar do Fábio Santos e o Wesley no lugar do Moscardo. E ninguém melhor pra falar do jogo de ontem do que o próprio Vanderlei Luxemburgo. O jogo no primeiro tempo foi um jogo mais de meio campo, e a gente sem profundidade. E aí eles fizeram um gol de uma bola parada, que a gente sabia que era uma bola perigosa. Eles têm um time muito alto, né, difícil de marcar. O adversário pegou uma característica de time no segundo tempo diferente. Ele viu uma coisa no primeiro tempo e, de repente, no segundo tempo, nós mudamos a nossa característica, como com um volante só, com 2 meias, saindo o tempo todinho para o ataque, 2 caras de lado buscando profundidade. Atacante tem que fazer gol, cara. Independente de jogar por dentro ou por fora. Quando faz gol, aí chama a atenção de vocês. Além de ser veloz, habilidoso, driblador, tem que gostar de gol. Tudo que nós fizemos até agora ficou para trás. Agora é botar na cabeça, mas não vou ficar te falando, porque também não interessa eu ficar te falando, né? Botar na cabeça o que nós temos que fazer e partimos para o jogo de quarta-feira, para um jogo importante, dos mais importantes nesse pouco tempo que nós estamos aqui dentro do nosso trabalho. Estevão, é uma vitória que dá ainda mais moral pro Corinthians jogar na quarta-feira no Morumbi. O Coritiba tá bem, assim, do ponto de vista de motivação, né? É uma gestão diferente, é um momento diferente interno do clube, valorizando pratas da casa também ali na comissão técnica, mas não foi suficiente para conseguir um resultado melhor diante do Corinthians na arena. Eu acho que para quarta-feira, essa moral que essa vitória dá, eu acho que não sei o quanto que o Vanderlei vai optar pela experiência ou pela juventude nas laterais, porque o jogo do Corinthians muda muito do primeiro para o segundo tempo, ou quando tem laterais mais jovens, ou o próprio Bruno Mendes fechando pela direita, do que ter Fábio Santos e o próprio Fagner. Né? Acho que o gol pro Wesley é tão importante quanto para o São Paulo ter o Lucas Moura fazendo um gol também, porque é um garoto que tá chegando. Não foi um gol fácil, um gol em velocidade, cortando para dentro, dando um tapa de longe para um goleiro que é difícil de ser batido, como o Gabriel do Coritiba. E como a gente falava sexta-feira aqui, onde eu tive a grata oportunidade de estar com vocês, a questão da ampla variedade, por incrível que pareça, que o Luxemburgo tem mesmo com esse elenco curto do Corinthians, de mudar peças e fazer com que o time mude, vamos falar, da água pro vinho de um primeiro para um segundo tempo. Então tem repertório sim, é também uma palavra da moda, mas dá para ver claramente que ele tá sabendo usar, está sabendo mudar o time. Não sei o quanto o Moscardo, depois da cirurgia, precisa ou não de um pouco mais de jogos para estar no mesmo ritmo que estava antes de sair por apendicite. Então são esses alguns fatores, alguns elementos que eu até queria ouvir do Leandro, do Garrafa também, com relação às laterais, que eu acho que esse aspecto para o jogo de quarta-feira é tão importante quanto qualquer outro na montagem do time diante do São Paulo. Vai lá, Guerreiro, depois Garrafa. Assim, o Vanderlei todo mundo sabe, né? Trabalhei com ele, é um dos maiores, inteligentíssimo. É um cara que tem dentro do jogo, ele tem essa capacidade muito grande de mudar a equipe. Às vezes muda sem mexer em jogador, mas dessa vez ele fez 3 alterações pontuais e o Corinthians reagiu o mais rápido possível. O Corinthians, aquele negócio, o time reagiu na hora certa. Foi na hora certa. Aliás, Guerreiro, você tem alguma história do Luxemburgo em questão de intervalo? Dele, você fala assim, cara, agora o negócio vai resolver. Não, o Vanderlei, cara, ele é um cara que ele tem uma visão do que acontece no campo privilegiada. Ele consegue ver algumas coisas que talvez você está lá jogando não consegue ver. E ele tem esse dom da mudança, da capacidade de, como eu disse, alterar as peças dentro de campo sem precisar trocá-las, né?
E ontem ele mudou da água pro vinho. Eu tava vendo o jogo, eu também falei, cara, esse primeiro tempo aí contra o São Paulo, com a capacidade do São Paulo, que o Garrafa sabe, de aproveitamento, com jogadores com mais qualidade, dava ruim. Vai dar ruim se acontecer o que aconteceu no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, já mudou da água pro vinho. O Vanderlei falou uma coisa importante, e que eu às vezes cito também quando o São Paulo não faz, que é profundidade. É agressividade, profundidade. Quando não tem isso, é muito complicado você só jogar por dentro, né? Depender do Renato tirar um da cartola, nem sempre isso vai acontecer. Mas ontem o Vanderlei mexeu, foi pontual, mexeu em peças que talvez a gente não mexeria, né? E ele acabou mexendo e o resultado veio. Mas acredito que para quarta-feira é totalmente diferente. Quarta-feira é o que a gente falou, falou lá atrás. As duas equipes têm que tentar ter o mínimo de erro, senão acaba comprometendo aí um ano todo, né? Garrafa, até em cima disso, já quero te emendar uma outra, da questão do Roger Guedes. Depois que o Roger Guedes saiu, o Corinthians parece não ter sentido muita falta, não. Em termos de resultado, não. Mas é claro que um jogador como o Roger Guedes faz falta para qualquer time, olhando no nível que temos no futebol brasileiro. O Roger Guedes seria uma peça importante. Mas é o que eu falo, né? Gol perdido, jogador vendido e lágrima derramada, não tem volta, né? Então, esquecer o Roger Guedes, trabalhar com o que tem. O Vanderlei tem essa capacidade que você falou, o próprio Leandro. E o Estevão, ele toca num ponto aí importante, referente aos laterais. O Fagner foi muito, mas muito mal ontem no jogo, não é? E aí você tem que trabalhar o jogo como? Não é uma exibição. A gente não vai colocar a equipe A ou a equipe B, os treinadores não vão colocar a equipe A ou a equipe B, o Corinthians e São Paulo, para dar espetáculo. Os treinadores vão buscar a classificação. Então o Corinthians tem que olhar para o regulamento, pega o regulamento, vê o que eu preciso. Bom, eu preciso de um empate. Você não vai jogar pelo empate, mas o empate lhe favorece. Se eu perco por 1-0, bom, se eu perco por 1-0, eu ainda não estou eliminado. Um gol de diferença, eu ainda não estou eliminado. Vou para os pênaltis, nos pênaltis eu tenho o Cássio. Então eu tenho algumas vantagens. Então, eu imagino como é que vai ser o desenho do jogo. São Paulo jogando em casa, aquela atmosfera que o Leandro, mais do que todos nós, sabe como é que é. Rames Rodrigues, se começa ou não, uma outra questão. Tem Lucas. O Morumbi vai estar fervendo, O que o Corinthians vai fazer? Vai tentar dificultar com que o São Paulo jogue. Primeiro, dificultar com que o São Paulo jogue. O Corinthians tem que ganhar tempo com inteligência. O Vanderlei vai montar uma equipe que vai sair em velocidade e uma equipe que vai ter que marcar o São Paulo. E aí, se você preserva o Fagner, eu acho que o Fagner não vai começar jogando. Posso me enganar. Eu tô com essa sensação também, viu, Garrafa? Eu acho que ele vai com o Bruno Mendes. E aí, durante a partida, dependendo de como ele montar o time, ele pode fazer até uma linha de 5. 3 zagueiros, alguém voltando ali para compor na direita e o Fábio Santos pela esquerda, para dar uma segurada nesse São Paulo. E aí, imaginando que essa marcação, esse time mais conservador, consiga levar esse resultado de empate um pouco mais adiante, ou até, quem sabe, uma vitória do Corinthians, jogando no contra-ataque. Mas vamos supor que o jogo permaneça empatado já em alguma parte do segundo tempo. O São Paulo vai ter que se expor mais. E o São Paulo se expondo mais, aí você tem o Fagner para jogar em velocidade. O São Paulo vai deixar espaço lá no seu campo de defesa, né? Então eu acho que ele deve aparecer com o Bruno Mendes. O Rojas, todo mundo esperava que ele começasse como titular ontem, não foi isso que aconteceu. Não foi isso. Jogou poucos minutos, menos do que o Rames Rodrigues. Será que pelo que jogou o Rojas vai ser titular? O Rojas vai jogar pelo lado ou vai jogar por dentro? Eu gosto do Rojas por dentro, apesar que você tem o Renato Augusto, mas eu daria um pouco mais de liberdade para o Renato e deixaria o Rojas, se ele estiver inteiro, um pouco mais inteiro, com condição de abastecer esse ataque com o Yuri Alberto, o próprio Renato chegando, talvez o Adson. Enfim, vai ser um jogo de xadrez. E nós temos 2 enxadristas que fala, né? 2 enxadristas de altíssimo nível. Um que é o suprassumo. Ontem os caras só faltaram agarrar o Dorival lá no Rio de Janeiro depois da coletiva para ele ficar lá. Por causa do Flamengo. Foi assim cômico, cara. Os jornalistas fazendo as perguntas lá. Os jornalistas fazendo a pergunta, só faltava. Acabou.
a entrevista coletiva, a gente mostrou no Mesa Redonda, os jornalistas foram abraçar o Dorival, tirar foto, fazer selfie, né? Isso é muito fruto do trabalho do Dorival, um cara sensacional. Além de um belo profissional, é um cara extremamente sensacional, bem diferente da arrogância que o Sampaoli deixa transparecer. E, então o São Paulo tem esse cara, que é o campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, e do outro lado, o Corinthians tem o Vanderlei, que, como disse o Leandro, é um cara que sabe muito, muito de tática. Imagine o Vanderlei como é que não tá. O Vanderlei sabe que esse é um jogo gigante para ele depois de muito tempo. O Vanderlei apanhou pra cacete. Ainda tá apanhando. E ele tem chance de levar esse Corinthians, esse criticado Corinthians, à decisão da Copa do Brasil. Imagine que o Vanderlei não vai querer aprontar para cima do Dorival, mas o Dorival é gato escaldado. Um grande jogo de xadrez para mim na próxima quarta-feira, viu? O Guerreiro O Garrafinha, assim, eu acredito que o Fagner joga, mas o Fábio Santos não joga. Eu falo do Fagner a lesão do Caio Paulista, que vinha muito bem, que é do lado ali do Fagner. Jogar nas costas do Caio. Podia jogar nas costas do Fagner, mas ele não vai estar. Tá vindo com o Hélio, que também tem muita força, mas que tá vindo de lesão. Tá voltando de lesão. No tempo sem jogar. E daquele lado do Fábio Santos é coisa pesada, irmão. É Lucas, a galera vai cair por ali. E eu acredito que o Bidu tem mais disposição física, né? Será, o Guerreiro, que o Lucas vai pelo lado ou por dentro? Eu acredito que o Lucas vai pelo lado. O Rames, eu acredito, não sai jogando. E eu acredito que o São Paulo vai usar isso que eu tô te falando, que é a velocidade pelos lados. Porque se o São Paulo for fazer aquele jogo aí cresce a chance do Bidu mesmo. Isso, porque se o São Paulo for fazer aquele jogo, Rafa, de toca, vai acabar o jogo e ficou toca. Verdade. O São Paulo vai ter que fazer um jogo de agressividade, de toque e velocidade. E toque e velocidade, o Lucas não pode jogar por dentro, ele tem que jogar por fora. Né? Então eu acredito que o Vanderlei também não é nada bobo, ele vai esperar até o último minuto para ver também a escalação do São Paulo. E eu acredito que ele vai com o Bidu. É um jogo de xadrez, cara. É xadrez. E acho que, como o Garrafa falou... Você vê, a gente fez uma leitura, desculpa, Floriano, eu fiz uma leitura, o Leandro já foi lá no tabuleiro e mostrou outra situação. O Estevão pode vir aqui e mostrar outra, você outra, cara. Imagina o que esses caras estão quebrando a cabeça para tentar montar o seu time olhando pro adversário, porque faz parte, você tem que enfrentar esse adversário, é uma loucura. Olha, não queria estar na pele desses caras. Garrafa, você vê como que é, né? Vou pegar aí, eu falo do São Paulo de 2007, que perdeu 3 jogos só no Brasileiro, mas 99% dos jogos que a gente fez contra o adversário, a gente jogava em cima do que o adversário tinha. A gente tinha qualidade e a capacidade de jogar pra gente. Vamos jogar pra gente. A gente sabe como a gente joga, a gente vai assim, não. A gente sempre jogou em cima do que o adversário tinha. Ó, ali tem esse cara, esse não vai deixar jogar. A gente tinha essa humildade, entendeu? Então eu acredito que o Vanderlei e o Dorival, ele tem essa humildade de saber o que ele pode fazer se entrar o Lucas aqui, se for o Roas ali, se o Renato for jogar mais à frente. Então tem 1000 coisas pra acontecer até lá, Garrafa, e não chega logo. E eu acho, rapidinho, Estevão, eu acho que tem, assim, óbvio que todos os jogadores querem jogar, todos querem ganhar, passar de fase pra uma final em cima de um rival. Poxa, eu acho. Mas tem uma pessoa que o Garrafa falou, o que o Luxemburgo deve estar esperando esse jogo de quarta-feira pra provar para todas as pessoas, todas as críticas que ele recebeu. Eu acho que o jogo de quarta-feira tem, óbvio, todos estão esperando, mas pra mim, eu acho que é o jogo mais importante do Vanderlei nos últimos, 5, 6 anos de carreira. Não sei o que o Garrafa acha. Até pro Estevão falar, deixa eu colocar, então, em cima do que você falou, outra lenha na fogueira, porque eu levantei a tese do quanto o Vanderlei tá esperando. Agora, eu vou me transformar em Dorival Júnior. Vou ganhar desse Corinthians, velho. Pra pegar o Flamengo. Exatamente. Eu quero bater nesse Flamengo, não pelo Flamengo. Eu quero bater na diretoria do Flamengo. Eu quero esses diretores do Flamengo na final. Eu quero ser campeão em cima dessa diretoria lá no Maracanã. Você imagina o Dorival como é que tá do outro lado. Eu vou deixar você falar, Estevão, depois que a gente vai ter que já ir para um rápido comercial. Bora. Vou segurar o Garrafa também para falar de Flamengo e Grêmio. Mas antes eu quero ouvir você rapidamente do Fala Galera! Fala, galera! Fala, galera! O Luizão, lá de Nova Jersey, USA, United States of America, Estados Unidos da América, falou que acha que o Vanderlei vai com Bruno Mendes e Fagner.
Boa noite, aqui é o Márcio Barros e concordo com o Leandro Guerreiro sobre os árbitros. Eles têm que se profissionalizar sim. Parabéns pelo programa. Obrigado. Marcião. Quarta-feira o Corinthians ganha e o São Paulo vai querer resolver o jogo logo. É isso aí, vai Corinthians! No mando, é o alemão de Itaquá, grande alemão. Não, aqui tá pedindo pra ter desconto. Calma, gente. É só na Obra Max. Boa noite, só desconto é na Obra Max, ofertas na Obra Max. Boa noite, o Banana aqui falando de novo. Ele também tá com o Guerreiro sobre a questão de profissionalizar os árbitros e dar mais esse respaldo. Com até certeza, porque Júnior. o árbitro tem que dar entrevista também. Fundamental. Boa noite a todos. Leandro, quarta-feira você acha que entra com o Lucas e com o Rames? E se assim o time fica muito exposto. É o Silvio Saraiva de Itapevi. Vamos, São Paulo. Eu acredito que só o Lucas entra jogando na quarta-feira. Eu também acho. Tô com você. Também. E continue mandando suas mensagens pra gente pelo 11 96764 1047, também pelo YouTube. Agora, você que tá ouvindo a gente pelo rádio, vai para um intervalo comercial e no YouTube eles. Inova Samba! Ai, eu vivia isolado do mundo quando eu era vagabundo, sem ter um amor. Hoje em dia, eu me regenerei. Sou um chefe de família, da mulher que amei. Mas eu vivia isolado do mundo quando eu era vagabundo, sem ter um amor. Hoje em dia eu me regenerei, agora tô bonitinho. Sou um chefe de família, da mulher que amei. Linda, 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 linda como um querubim. Bonito, irmão. É dengosa, cheirosa e vaidosa, a rosa do meu jardim. Ave Maria, se ela soubesse que o peito padece numa solidão, não me negava seus beijos e me dava seu perdão. Ai, eu vivia isolado do mundo quando eu era vagabundo, sem ter um amor. Hoje em dia eu me regenerei. Sou um chefe de família, da mulher que amei. Eu quis te dar um grande amor, mas você não se acostumou à vida de um lar. O que você quer é vadiar. Vai vadiar, 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 vai vadiar. Agora não precisa se preocupar. Se passares da hora, eu não vou mais te buscar, não vou mais pedir, nem tão pouco implorar. Você tem a mania de ir pra orgia, só quer vadiar. Você vai pra folia, sem entrar numa fria, não vem me culpar. Vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar. Sente a vibração! Samba go, samba swing futebol, transcontinental. Oferecimento Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia. Transcontinental. Estamos de volta,
meu povo, com o Samba Gol desta segunda-feira, dia 14 de agosto de 2023, aqui pela Transcontinental FM 104,7, o Brasil em primeiro lugar. Quero deixar bem claro que você pode participar com a gente através do Fala Galera 11 967 64 1047 e também pelo nosso canal no YouTube, o canal da Transcontinental FM 104,7. Comigo, eu sou o Diego Floriano, mas pode me chamar de Juvenil. Temos Leandro Guerreiro, Guilherme Estevão e também temos o nosso querido Osmar Garrafa. Aliás, a gente tava falando de Corinthians, São Paulo, mas tem jogo na quarta-feira também, que é Flamengo e Grêmio. E olha, analisando o Flamengo, as situações que estão acontecendo, eu não duvido o Grêmio reverter isso. E, aliás, é tanta coisa acontecendo dentro do Flamengo que Marcos Braz teve que dar explicações. As notícias que saem, eu não acredito, em relação que não tem uma boa relação, eu não acredito. O Sampaoli é um bom treinador, todo mundo sabe, a gente teve um evento, que foi um evento fora da curva, um evento que a gente não tem como controlar, mas que o Flamengo, como instituição, tomou atitude, todas as pessoas que são do departamento entenderam isso, e a vida seguiu. A gente teve uma vitória contra o Olímpia aqui, em que eu passei na zona mista e eu não fui arguído nem por você, nem por nenhum jornalista em relação a elenco. E depois, num ato subsequente, a gente perdeu o jogo e simplesmente a gente foi eliminado. E a gente está em pé numa competição importantíssima que é a Copa do Brasil. Pessoas ainda aqui dentro do departamento ainda acreditam no Campeonato Brasileiro. E é isso, é você ter tranquilidade para poder seguir. Está todo mundo chateado, uma desclassificação que foi recente, foi há 3 dias atrás, não pode estar ninguém aqui feliz em relação a isso. O que eu posso falar para vocês é que eu não acho justo, correto, ter ser sistêmico para tudo quanto é lado, em que agora se tem divisão. Eu acho que não é justo, porque há uma semana atrás tinha exatamente os mesmos jornalistas que cobrem o Flamengo e não tinha essa situação sistêmica. E aí, Garrafa, você que é o maior fã do gato fogueteiro aqui neste país, como é que vem o Flamengo, hein? Vem rachado, vem dividido. As vitórias, viu, Brás? Elas são boas, mas elas escondem os erros. E principalmente os problemas. Mas os problemas do Flamengo a gente não precisa ocultar, porque todo mundo sabia, não porque são só do Flamengo, porque tem o Sampaoli, que é um problema. Ele é um problema. O vestiário dele é problemático. O preparador físico dele, o ex-preparador físico dele, agrediu o Pedro, deu um murro na cara do Pedro, pô. Isso é vestiário? Como é que você pode falar que isso é um vestiário saudável? Isso é coisa pontual? Não é coisa pontual, não, velho. E outra coisa, a gente já vem falando do gato fogueteiro faz tempo. O ambiente onde ele está é sempre ruim. Ele respondeu isso na coletiva. Falou, não, eu sou pago para administrar o time, não administrar os caras. Não. Futebol, o Leandro sabe mais que ninguém. Futebol, você tem que administrar tudo. E não é só no futebol, é na vida. A gente tem que administrar as pessoas, ele tem que conviver com as pessoas. Você não vai fazer um ambiente legal de trabalho aqui no Samba Gol se a gente não tiver um ambiente legal. A pessoa chega aqui, aí eu vou lá com o Floriano, falo, porra, o Guerreiro, tá, esse cara aí, não sei não, papapá. Daqui a pouco o Guerreiro tá sabendo, pô, esse Garrafa aí, pô, puta mala esse cara, hein, velho, não sei o quê. Chega um, não olha na cara do outro aqui, a gente já troca aquela ideia, figurinha, um já sabe onde o outro vai jogar, Estevão chegando agora com a gente aqui também, entendeu? Então, a gente vive no dia a dia convivendo com as pessoas, é assim, pô. Só o Sampaoli acha que não, que ele é o ser supremo. Então o Flamengo tem problemas e... Pois não. Não queria te interromper, Garrafa, mas só para dizer também que a minha impressão em cima do que você tá falando é que nessa relação, né, eu que tô chegando agora, né, faixa branca, na humildade, no sapatinho, tem um tipo de comportamento que a norma social espera de uma pessoa que tá chegando. Como diria o Romário, você não vai chegar e sentar na janelinha. A minha impressão, e até quero ouvir dos amigos, é que o Sampaoli não é o tipo de pessoa, o tipo de líder que busca a reciprocidade. Ou seja,
Eu dou pra poder ter que receber. Se vocês pegarem os Eu primeiros respeito para ser respeitado. Eu respeito para ser respeitado, não é só venha a nós, é também o vosso reino, como diria a minha avó, minha falecida avó lá em Campos dos Goytacazes, interior do Rio. O que eu tô querendo dizer objetivamente é o seguinte, Garrafa, é assim, se pegar os primeiros jogos do Flamengo, ele recorreu a jogadores que depois ele simplesmente descartou. Vidal e Marinho. Pedro, até um determinado momento dos primeiros jogos do Sampaoli, era o principal artilheiro, amplamente utilizado, e parecia que, enfim, sabia se utilizar Pedro e Gabigol juntos. E, de repente, você vê que ele vai descartando as pessoas, vai descartando os jogadores. E isso tá tão evidente quanto o ar que a gente respira agora, né? Guerreiro, essa questão desse momento, jogadores e técnico, quanto isso influencia numa decisão? O primeiro ponto eu vou no Braz, né? Quando ele precisava falar, que era importante ser falado, ele não falou. Boa. Né? Ele tinha que se pronunciar, ele não podia ter deixado ir pra delegacia, tinha que ir sim, que foi agredido. Isso não se faz em qualquer lugar, não só no futebol, qualquer lugar. Mas a raiz do problema já poderia ele ter sido trabalhado. Ele podia ter trabalhado. matado no ninho o problema, não matou no ninho. Depois não apareceu na próxima semana também. Agora aparece numa semana pra querer minimizar a pressão sobre o clube. Nós entendemos, mas nós não somos bobos, não somos palhaços. Nós sabemos o que se passa. Não tá legal o ambiente. Não adianta falar que tá, que não tá. Não existe ambiente legal, até porque o Sampaoli não é de ambiente legal. Quando o cara fala vai falar que ele é obrigado a só administrar quem joga, só lá no campo. Vou falar uma coisa pra você, Juvenil. Eu já tive lá. Já ganhei, já perdi. O futebol, aquele que vai acontecer quarta-feira, os 90 minutos, ele é resultado da preparação, irmão. Ou você acha que vai pegar vai colocar quarta-feira, eu vou chegar lá e vou resolver os 90 minutos? Não vou ir lá na bola. Então, o futebol, aquele que vai acontecer ali, é o último resultado do futebol. Ele tem a preparação, ele tem a parceria, tem o ambiente, tem uma série de coisas que vai chegar lá pro cara estar em condições de jogar os 90 minutos com a cabeça boa, focado. Não é só chegar lá, Juvenil, dar a roupa, ir pro campo e ganhar jogo. Isso aí já foi de uma época que os caras eram gênio. E hoje nós estamos no futebol que cada vez menos tem esses caras. Não é o tempo que você falar só dá a bola pro Pelé, esquece. Esse cara não existe mais. Pra nossa infelicidade, não existe mais. Então, esses caras que eu falei, esses lero-lero, o Garrafa tá 300 anos aqui no futebol, sabe que nós não comemos essa resenha. Mas eles ficam todo dia passando isso. Aí chega lá pros caras, você estava aqui cobrindo o Flamengo e uma semana não tinha isso, agora tem. Mas porque não tá jogando bem também. Tomou uma tinta no meio de semana e veio no final de semana, ganhou um jogo com São Paulo, você sabe como, né? Mas ele não foi lá comentar, né? Que ele foi ajudado, senão ele tava com outra derrota e vai pra um jogo importante que talvez o Deus do futebol faça com que eles abram outro olho também, né, Garrafinha? Não tenha dúvida. E vou falar pra você, tem gente no Flamengo que quer bater no árbitro, que deu aquele pênalti que não aconteceu. Porque se o Flamengo perde pro São Paulo, eu acho que o Sampaoli já ficava lá no Maracanã, onde já ia pro aeroporto para vazar. Aí veio o empate. Como é que pode o time do Flamengo, né, o investimento que tem, cair em oitavas de final da Copa Libertadores e não consegue ganhar do time reserva do São Paulo? É um absurdo. É um absurdo. Entendeu? Tava claro e evidente até o final do jogo que a ideia é, vamos dar um totó no cara aí, velho. Os caras parece que queriam a cabeça do Sampaoli. Então ficou para quarta-feira, acho assim, porque a ideia da boleirada, na minha cabeça, né, isso é tudo ideia, leitura que a gente faz do dia a dia. Os caras, gente, seguinte, tem uma bela vantagem contra o Grêmio, tá? Vamos segurar aqui com São Paulo. Não sei se funciona assim, mas não é o instinto, sabe? Vamos dar uma segurada aqui, entendeu? Aí tal, o cara já vaza aqui e aí a boleirada resolve sozinha contra o Grêmio. A boleirada resolve sozinha contra o Grêmio, não precisa do São Paulo ali. Classifica e arruma um treinador. Era isso que ia acontecer. Aí inventaram um pênalti lá. O jogador foi tocado dentro da área. Fora o impedimento, né, Garrafa? E caiu no Engenhão. Tem um impedimento. O jogador foi tocado na área, mas no Maracanã, e caiu na área do Engenhão, pô. Pra mim aqui não foi pênalti em lugar nenhum. Então é isso que vai acontecer agora. Vamos ver, o Flamengo vai ter que aguentar um pouquinho mais do Sampaoli, que pra mim, já deu, né? Agora vamos ver se o futebol brasileiro para de ser enganado pelo Sampaoli. Na Argentina ele não engana mais ninguém. Na Europa ele nunca enganou ninguém. Gato fogueteiro. Gato Por isso que eu fogueteiro. falo gato fogueteiro. E o Dorival... Há quanto tempo ele não trabalha na Argentina? Todo mundo sabe na Argentina quem é o Sampaoli. Na Europa, ele treinou Real Madrid? Não. Treinou Barcelona? Não. Treinou
times de ponta? Não treinou. Não. E saiu de Não lá sabe quem é o São Paulo. escorraçado também. Aqui no Brasil ganhou o Campeonato Mineiro e tá aí rodando achando que é o supra-sumo do futebol, velho. Então, é isso. Ô, meninos, eu me atrasei um pouquinho para entrar hoje. Eu tenho agora uma reuniãozinha aqui, eu vou ficar devendo aqui essa parte final aqui do programa com vocês aqui. Amanhã estaria aí já no estúdio do Samba Go com toda a galera. Beleza, gente? Tamo junto, Valeu, Garrafa. Isso, Boa noite. Garrafa. Até amanhã. Agora, Calma, Valente. Calma, Valente. O Garrafa, mas amanhã eu pergunto pro Garrafa. Eu falei que eu não me surpreenderia se o Grêmio aprontasse pra cima do Flamengo. O Guerreiro jogou no Grêmio. Pode falar da importância do Grêmio copeiro também na Copa do Brasil, Libertadores. É só eu tô com essa opinião ou vocês estão comigo nessa? Eu concordo contigo. Até porque a última passagem de Renato contra o Flamengo foi fazendo 2 jogos pífios na Libertadores de 2019. 1-1 na Arena do Grêmio e depois o 5-0 no Maracanã. Não é possível que ele vai deixar 2 raios caírem, ele tendo a mesma oportunidade de bater o Flamengo. O primeiro jogo, os 2-0 do Flamengo na Arena do Grêmio, foi um jogo atípico. Dentre esses que o Flamengo tem apresentado, foi um jogo de muita intensidade e muita briga pelo espaço do time do Flamengo. O que o Dorival conseguiu fazer ontem com o time reserva, não existe jogo entre linhas. O Flamengo não tem linhas. O Lucas jogou onde potencialmente eu acredito que o Alisson jogaria se tivesse o time titular em campo, que foi conseguindo jogar em cima do Thiago Maia, conseguindo jogar em cima do Gerson, as divididas e embates físicos, o São Paulo ganhou a grande maioria. Então, assim, isso dá um tipo de tempero pro time do Grêmio de efetivamente enxergar a possibilidade de se classificar dentro do Maracanã. Nunca foi antes tão menos difícil do que em outras oportunidades nesse embate Renato Gaúcho Flamengo, vamos falar assim, né? Guerreiro. Assim, o que o Garrafa falou sobre o time do Flamengo, se os caras pegar eles mesmo por conta própria, vamos jogar, vamos ganhar, a capacidade é gigantesca, né? A qualidade, a capacidade, o entrosamento que tem os caras ali do meio pra frente. Mas só isso, nesse momento, vai ter que ter a parte física. Você acabou de comentar, o embate físico hoje é predominante. O São Paulo ia na bola ontem com os pratos de comida. Sem dúvida, foi mesmo. E o Flamengo às vezes vai, tipo, você tá com desleixo, né? Essa aqui não dá, mas o próximo eu pego. E às vezes o futebol com desleixo acaba acontecendo alguma coisa que te complica, né? Eu acho que pro Flamengo talvez não tá jogando um bom futebol, um bom momento, teve eliminação, mas é um outro jogo, Juvenil. Ele sabe que vai pegar um jogo duro contra o Grêmio, que o Renato Gaúcho vai tentar armar uma cilada pro Flamengo. Você acha que os jogadores estão tirando o pé pra ver se dificulta pro São Paulo ou facilita a saída dele? Não, irmão, eu acredito que o São Paulo agora fica, irmão, até dezembro. Você acha que fica? Irmão, depois da agressão, que os caras não mandou ninguém embora, não mudou nada. O São Paulo saiu em defesa do cara que deu um soco no outro, também tá errado. Então, cara, depois daquele não mudou nada. O seu Bryson foi aparecer agora, né? Achando que o Flamengo tinha meteu 3 no São Paulo ontem, né? Como ele tá falando, ele parece que o Flamengo atropelou o São Paulo. Verdade. Ele não foi ele vendo que o Flamengo só empatou aos 44. É que o Braz é falastrão. 44, eu acho o Braz bem falastrão. E num lance roubado também, né? Ele tá aparecendo ali quando o Flamengo tivesse goleado, né? Que o São Paulo tivesse cogitado pra seleção brasileira. Parece que ele foi pra uma coletiva. Que o Flamengo ganhou do Real Madrid. E nós estamos vendo que não é isso que tá passando pelo Flamengo. O torcedor do Flamengo tá preocupado. Muito. Porque se o Flamengo sai dessa competição, irmão... Acabou. Aí esquece. Uma semana e meia atrás, eu acho, o Daverson foi num programa do Sport TV, o Boleiragem, né? E o Daverson foi na tela fazer o campinho e dizer que o Flamengo é um time que não gosta de correr. Você tem um time como o Cuiabá, um time com afinco, um técnico que conhece a casa, que voltou por causa disso. Mesmo fazendo muito bom técnico, Antônio Oliveira. Mesmo fazendo um trabalho mais ou menos no Curitiba, que também é difícil trabalhar no Curitiba, agora que estão mudando um pouco a realidade lá, mas o Daverson foi dizer... em TV nacional, montar um campinho, dizer como se joga contra o Flamengo. Então não acho que é a questão de derrubar ou não o São Paulo, eu acho que é uma realidade que se estabeleceu no Flamengo, onde a técnica conseguiu sobrepujar a parte física durante boa parte dos últimos anos e se vê que agora essa fórmula, essa equação não existe mais pro time do Flamengo. Aí assim, em cima do que tá falando, quando o Flamengo consegue fazer isso, é complicado. Que ele fez no Olímpico contra o Grêmio, tinha hora que parece estar jogando contra o Juvenil. Exatamente. Né? Mas nem sempre isso vai acontecer, irmão.
É esporádico, é esporádico demais. Você falou, exemplo, a gente tava vendo os jogos do Flamengo e não acreditar. Quando você vê, faltando 10 minutos pra acontecer o jogo Grêmio e Flamengo no Olímpico, no Olímpico não tem mais Olímpico na arena do Grêmio, você nunca imaginar que o Flamengo ia dar aquele totó. Você, em 100%, fala, cara, vai ser duro hoje. E podia ser mais, né, Guerreiro? Não, aí o Flamengo depois faz aquilo que eles fazem sempre. Quer não correr mais, quer tirar o pé, quer tocar daqui pra ali. Uma preguiça. Porque se o Pedro, por exemplo, ele em 5 minutos ele quase fez 3 gols. Né? Ia pra cima, não sei como, o resto da galera tá só tocando a bola. Então, só que isso, você acha que nesse tempo, né, que nós estamos falando de quase 20 e poucos dias, o Renato Gaúcho não viu nada que ele pode surpreender? Claro que viu. E assim, e o Grêmio fazendo 1-0, assim, com 20 minutos, eu tenho certeza que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no Paraguai. Eles os jogadores do Flamengo vão falar assim, ferrou. E aí o Soares faz mais 2, aí acaba 3-0 pro Grêmio, e a final vai ser quem ganhar de São Paulo e Só que Corinthians, assim, né, cara, e Grêmio. O jogador do Flamengo também entende a situação, né? Sabe o momento que eles não podem sair da competição, né? Sabe que eles não podem passar outra vergonha como passou semana passada. O momento se chama pior do que está não fica. Então, Aí os caras também, Juvenil, tem que jogar pra você, irmão. Você tem que ter responsabilidade. Falar, rapaziada, não dá dessa forma que não dá mais não, vai ter que fazer algo diferente. Eu não Jogadores lembro. também tem essa personalidade. Se encerra que eu preciso essa visão do que vai acontecer. Eu só ia falar que eu não lembro dos últimos jogos uma chance clara de gol que o Flamengo tenha construído, né? O Gabigol chutou uma bola ontem que o goleiro defendeu, que o Jandrei defendeu, mas fora isso, nos últimos jogos, uma chance clara e evidente de gol, eu não lembro. Então também falta um pouco dessa construção de novo, e o último jogo que o Flamengo fez isso foi contra o Grêmio. É isso aí. Agora a gente vai ouvir vocês no Fala, Galera! Fala, galera! Fala, galera! Boa noite, turma do Samba Gol. Aqui é o Nielsen, motorista de aplicativo. Sobre o assunto Neymar. Que decadência o futebol brasileiro. Está tendo tantos jogadores na várzea 1000 vezes melhor que o Neymar. Mas não tem o dinheiro, desculpe. A sorte de ter um agente, um pai que banca, ajuda demais. O Brasil vai passar vergonha de novo na próxima Copa. E fala do meu time, o Paysandu, o Papão que tá com o Hélio dos Anjos lá agora. Depois que o Hélio dos Anjos chegou, o Paysandu conseguiu subir aí na tabela do Brasileirão Série C. Então tá aqui, falamos, Nelson, do Neymar, falamos do seu time e obrigado pela sua audiência. Boa noite, galera do Samba Gol. Outro sócio torcedor do Samba Gol é o Toucinho Mania. Aí. Corintiano, fala Juvena. Avisa pro Leandro que menos de 2 na quarta não vou comemorar. Abraço pra vocês. Calma, Valente. Vamos por parte aí. Calma, Toucinho. Boa noite, Neymar é ex-jogador e agora só vai ganhar mais dinheiro. Alemão, é isso aí. E me chamou de Ulisses Costa. Obrigado, viu, querido? Obrigado. A gente já tá acostumado. Boa noite, galera do Samba Gol. Quarta-feira eu vou estar no Morumbi. Vamos amassar o Corinthians. Pra cima, São Paulo. Tamo junto, Leandro. Abraço a todos. Leandro tá falando pra mandar um abraço pro Cajé Sabadeira, Jacareí. Grande abraço aí, rapaziada de Jacareí. Tamo junto. Se tiver Danone, chama nós. Pode chamar que a gente vai mesmo. João Paulo de Jacareí. Valeu, João Paulo. Obrigado. Muitas mensagens aqui também. A Ivanilda de Itaquera, falando que o programa tá show, mandando um abraço e um beijo para Estevão, para o Leandro e para o Juvenil. Obrigado. Muito obrigado. Vamos de que agora? Produção, Negrão. E então a gente tem convidado. O Samba Gol hoje tá muito especial, tem convidada, então tá na área. Tá na área. Tá na área. Ela começou no vôlei de quadra. Aos 14 anos já teve sua primeira convocação para a seleção brasileira. Considerada uma das melhores levantadoras do país, foi eleita a melhor atleta estrangeira atuando na Itália. Após encerrar o seu ciclo na seleção, começou um outro que também fez história. Ela foi pioneira no vôlei de praia nos Estados Unidos, foi bicampeã mundial e ao lado de Sandra em Atlanta de 96, conseguiu colocar no peito a medalha de ouro olímpica. Seja muito bem-vinda, Jaque Silva. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês e curtindo aí esse futebol todo que vocês estão falando. Né? O prazer é nosso, Jaque. Obrigado. Eu sou o Diego Floriano, Juvenil, pode me chamar, que o pessoal aqui me chama carinhosamente Juvenil. Temos Leandro Guerreiro e Guilherme Estevão na mesa com a gente. Mas eu quero primeiro saber essa questão da transição das quadras para as praias. Como foi essa decisão e qual foi a maior dificuldade nessa transição?
eu comecei a jogar voleibol na praia de Copacabana. Então, assim, sempre foi um ambiente muito natural para mim. Achava até que era bem mais fácil jogar na praia do que na quadra. Mas naquela época não existia campeonato de voleibol de praia. Então eu comecei a jogar voleibol na escola. E foi assim. Aí eu fui para a seleção carioca, depois fui para a seleção brasileira. E depois de um tempo, eu indo dentro de uma Olimpíada, a Olimpíada de Los Angeles, eu vi que tinha um movimento grande de voleibol de praia na Califórnia. E assim, eu pensei que seria uma boa hora de fazer essa transição. E para minha grande surpresa, o voleibol de praia se tornou um esporte olímpico anos depois, assim, pouco tempo depois. Guilherme Estevão? Ó, prazerzaço falar contigo, Jaque. Prazer. Pô, incrível. E, assim, Copacabana mais perto do Leme ou mais pra cá do Leme? É Bolívar. Bolívar. É mais pra cá. Show de bola. Eu queria te perguntar qual a sensação, assim, de ter se tornado a primeira atleta brasileira ouro olímpico, assim, como sua carreira se desdobrou a partir daí, o que você anda fazendo por agora também, para que a nossa audiência consiga saber um pouco mais. Olha, não, eu acho que assim, é o meu título mais importante e para qualquer atleta é o título que todo mundo fica a fim de ter, né? De vencer para conquistar. Quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu achei que essa parte de esportes olímpicos eu tinha virado a página, porque como o esporte não era olímpico e ali eu tinha encontrado uma forma de poder praticar o vôlei bem diferente. Quando eu cheguei na Califórnia, a modalidade foi criada pelos atletas, até então era dirigida pelos atletas, as regras, tudo era quem comandava eram os próprios atletas. Então eu tinha assim descartado essa questão dessa fase olímpica. Mas, por minha surpresa, o esporte realmente teve um crescimento muito grande internacional e eles colocaram dentro dos Jogos Olímpicos. Assim como eles estão fazendo agora com surf, com karatê, né? Toda a Olimpíada que agora eles introduzem alguma modalidade nova que está fazendo sucesso, está se tornando uma modalidade popular. Aí, eu não sei, nos Estados Unidos eu era tipo top de jogadora, né? Eu estava sempre ali batendo primeiro lugar do ranking. E quando eu pensei em formar uma equipe para jogar a Olimpíada, eu pensei também em ganhar a Olimpíada. Mas, assim, era um sonho que eu achava que era assim, possível, né? Assim, achei que, como eu tinha sido uma jogadora que ajudei ao crescimento do esporte, da modalidade, então achei que também era bem viável se conseguir ser campeã olímpica. E foi o que aconteceu. Eu vim para o Brasil, encontrei Sandra Pires, chamei ela para formar uma equipe comigo e, graças a Deus, deu tudo certo. Agora, respondendo a sua pergunta, é maravilhoso ser campeã olímpica. Imagina. Jaque, boa noite, prazer estar falando contigo. Boa noite. A gente está aí, né, na cara do gol para mais uma Olimpíada, né, em Paris. Eu gostaria de saber de você, qual as duplas aí que você apontaria como favoritos para trazer uma medalha para a gente novamente? Eu acho, bom, depois dessa medalha, da minha medalha com a Sandra, até então nenhuma outra equipe brasileira feminina conseguiu conquistar uma medalha de ouro. Mas eu tenho a ligeira impressão que agora vai sair essa medalha. Tomara. Nós estamos com alguns times bons, assim, eu tenho a Duda com a Ana Patrícia, são bem cotadas aí para vencer. E eu estou fazendo um trabalho com a Carol Sober e Bárbara, também estou junto ali com a equipe, dando uns palpites assim. E também eu, particularmente, levo muita fé nessa equipe também. E vem outras por fora, mas, assim, para mim, essas duas equipes são as mais bem ranqueadas e bem cotadas.
Samba Gol tendo a honra de receber Jaque Silva, medalhista olímpica de ouro com Sandra Pires em Atlanta 96, bicampeã com a seleção brasileira, bicampeã mundial. E agora, Sandra, o Jaque, você é uma Já tô acostumada. Não, é que a gente pensa uma coisa e sai outra. Não, mas normalmente, assim, normalmente vem sempre a Isabel, me chamam muito, mas para mim eu acho ótimo. Tem minha irmã, assim, a gente sempre foi confundidas, assim, os nomes, tudo bem. E você sempre foi uma pessoa que nunca fugiu de falar o que pensa, de dizer a verdade. Você acha que hoje tá faltando atleta com essa personalidade de falar o que pensa e apontar o dedo para os erros? Eu, assim, sei, eu tenho que falar muito do voleibol, né, assim, acho que o voleibol de praia, principalmente, realmente ele precisa de atletas mais... Está sempre ligado o atleta que fala muito com o atleta polêmico, com o atleta que, né, que ele sempre leva uma fama de uma coisa meio de controvérsia, né? E não deve ser. Eu acho que os atletas eles têm que ter voz, eles têm que ter opinião. É importante para o crescimento do esporte. É importante as pessoas saberem como aquele atleta pensa, né? Assim, até para você que torce pelo time, você realmente saber por quem você está torcendo, né? Às vezes você está torcendo pelo time, torce para um jogador que é um idiota ou não tem nada a ver com o que você pensa, entendeu? Acho que é chato isso. Então é bom você entender como as pessoas pensam e como as pessoas falam e o que elas desejam mesmo para a modalidade. Eu vejo o esporte como um trabalho, né? Um trabalho em que você se empenha, que você, né, vai um tempo grande da sua vida, envolve várias pessoas, envolve pessoas que torcem por você, envolve bilheteria, envolve uma série de coisas. Então fica o porquê não desse trabalhador ter também uma opinião, se é uma pessoa interessante, uma pessoa bacana, ou não também, né? Às vezes a gente encontra tanta gente gênio que é um imbecil, né? Ô, Jaque, você torce pra algum time de futebol? Eu sou Flamengo. Ih, tá junto com o Estevão aqui, ó. Tamo junto, Jaque, sabia. O que você tá achando da fase do time aí? Olha, eu sou, para mim é meio difícil falar, eu não acompanho muito. Eu tenho uma família, meu irmão é um fanático, os filhos são fanáticos, o meu porteiro, tem uma galera aqui e eu acompanho mais por eles, assim. Eu entro e venho perguntando, e aí, como é que tá o Flamengo? O Flamengo ganhou, o Flamengo perdeu? E também eu escuto muito pela janela quando o Flamengo faz gol, entendeu? Eu entendo disso. Eu falo, opa, o Flamengo fez um gol, vem uma coisa forte. Agora, no outro dia eu vi que o Flamengo perdeu, que não tinha nada a ver ter perdido, e eu acho sempre, uma coisa que eu penso assim, eu vejo muito agora os clubes se organizando, entendeu? Mudando a forma que eles dirigiam os times, né? Como é que o clube agora está virando uma coisa mais empresa, o que é importante, né? Assim, fica essa coisa um pouco mais profissional, que eu acho que é o que importa aqui no futebol brasileiro. Então, os times que se organizaram mais rápido, eles conseguem trazer mais resultados, conseguem também ter um investimento melhor. Quer dizer, então, isso é uma gestão, né? É uma coisa que agora está acontecendo bastante no futebol. E aqueles... assim, eu fico torcendo até números, assim, eu vejo, por exemplo, o Vasco, ele está numa fase difícil. De todos, é o time que está ainda faltando se acertar, né? Eu fico torcendo porque eu acho importante para um campeonato carioca todos os times ficarem legais, para ter um campeonato bom. E agora eu quero falar sobre o Instituto Jaque Silva. Quero que você fale sobre o trabalho que é desenvolvido pelo Instituto e como foi ser premiada pela Unesco, porque não é para qualquer um, não, né? O Instituto ele trabalha com voleibol dentro de escolas públicas e se chama, o meu projeto principal dentro desse trabalho se chama Atletas Inteligentes. A gente tenta
o que é uma forma. Sempre quando eu comecei a trabalhar com voleibol, a ter escolas de voleibol, eu achei que fosse a coisa mais importante ter o esporte dentro das escolas, né? Principalmente as escolas públicas são muito carentes, inclusive de material esportivo, de bons treinadores. Então, através do Instituto, eu consigo fazer isso em algumas escolas. Não são muitas, mas são 6 escolas. Tem uma parceria também com a Rural, também, que é importante, também dá um apoio bom. E o principal que eu vejo, né, como eu enxergo as escolas, eu sei que é muito importante você, dentro da escola, você aprender essas matérias básicas, né, que vão fortalecer a sua cabeça para poder desenvolver no futuro um trabalho, você ter uma forma de sobrevivência, né? Mas eu acho que a escola também ali deveria ser um polo para você aprender a viver mesmo, né? Você tem coisas sobre a vida que é bem difícil e que às vezes você poderia ter um trabalho mais direcionado para isso. E eu acho que o esporte, nesse sentido, ele pode ajudar muito a desenvolver essas habilidades de vida. Então, assim, o atleta inteligente, ele cai mais para esse lado, ele força com que, dentro de uma dinâmica de jogo, a criança, sabe, e o adolescente comece a se comportar de uma maneira diferente, a entender determinadas coisas, dar importância a determinadas coisas que no futuro vão fazer com que ele desenvolva dentro da vida uma forma melhor, entendeu? Então é iniciativa, é você você saber ter uma comunicação melhor. Isso tudo você consegue no esporte. Vocês que jogam futebol, que falam de futebol, vocês vendo, vocês conseguem realizar isso. Você ter disciplina para manter uma questão tática é o que, dentro de uma situação de vida, a disciplina é muito importante. Então, são essas, você saber trabalhar em grupo, saber entender de liderança, entender de várias coisas. Eu acho que o esporte, nesse sentido, ele ajuda bastante. E é isso que a Unesco premiou o atleta inteligente. Jaque, foi um prazer te receber aqui no Samba Gol. Você é uma atleta vitoriosa, que tem personalidade, fala o que pensa e pode ter certeza que você foi e sempre será um exemplo para todo mundo, viu? Muito obrigado mesmo. Eu agradeço muito pelo carinho, principalmente, e pela oportunidade de poder falar aqui no programa de vocês. Obrigado, muito obrigado, Jaque. Que honra pro Samba Gol receber Jaque Silva. E agora só canta de novo, ou solta a vinhetinha, se deu treta ou Fala Galera, que eu já me perdi um pouquinho. Fala, galera! Aê! Fala, galera! Eu gosto que o Negrão tá sempre atento. Eu gosto que o Negrão tá Marcando sempre em cima. atento. Sempre. Foi o Léo, então, ó o Léo, rapaz. Ó, tem um juvenil aqui, tem um infantil lá dentro. O Mirim. O Léozeira, ligeiro. Boa tarde, é a Adriana Venâncio, do Jardim Rodolfo, do São Mateus. Pô, obrigado, a gente dando aqui a audiência democrática das mulheres, das crianças, dos papais, das mamães. A pessoa mandou um salmo aqui, não dá pra ler o salmo, mas a gente agradece, fala amém. Mas mandou, vamos São Paulo. E falou assim, os caras que cornetam o Neymar é difícil, hein? Deixou aí. É o Quito Oliveira, grande Quito. Quito, a próxima vez manda uma mensagem um pouco mais curta que a gente não consegue ler a sua mensagem inteira. Tem que mandar pro preparador físico que bateu no Pedro esse salmo aí, né? Salva a alma dele. Pode ser. Muito bom isso aí. Fala, galera do Samba Gol, boa noite a todos. Vocês estão falando do Flamengo ou da Portuguesa? Atual campeão. Com todo respeito à Portuguesa, hein? Pelo amor de Deus. Tem que respeitar mais a Portuguesa. Tem uma baita história aqui, não só no estado de São Paulo, mas no país, viu? Atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Estão nas cabeças do brasileiro e é o favorito ao título da Copa do Brasil. É o Jonathan de Guarulhos. Não, mas o que a gente falou? Se o Flamengo jogar as camisas pra cima, entre campo ganha o jogo. Exatamente. Então, Jonathan. A gente falou. Calma, Valente. Fala, galera, boa noite. Só vim avisar vocês que o Corinthians ganha fácil do São Paulo amanhã. Fala pro Guerreiro dar uma segurada na emoção. Tô tranquilo, velho. Rapaz, tranquilinho. A humildade aqui, Você que tem que segurar a emoção, Valente. Grande abraço. Mas eu quero ver como é que se segura a emoção na Nova Zelândia. Porque é o Emerson que tá sempre com a gente Grande também, abraço. diretamente da Nova Zelândia. Como é que segura? Tem como segurar a emoção, Guerreiro?
Cara, Até quarta? Eu tô tranquilo, não jogo mais. Aí, até porque lá já é amanhã, né? Então É ele tá no verdade. futuro, ele tem que responder pra Quer dizer, gente. quanto foi aí? Quem passou, Emerson? Fala pra gente. Eu tô tranquilo. O coração vai ficar daquele A jeito. ansiedade fica, né, Guerreiro? Claro, com certeza. E quem não ficou muito tranquilo foi Cristiano Ronaldo, porque deu treta. Deu treta. Peguei desprevenido, né, Negrão? Foi mal. E deu treta. Foi mal, Negrão, peguei desprevenido. Cristiano Ronaldo ficou pistola, rapaz, depois da final da Copa dos Campeões lá da Arábia, como se fosse a Supercopa, que foi Al Nassr contra Al Hilal, e ele não ganhou o melhor do jogo. O MVP. O MVP. O melhor do jogo ele não ganhou e ficou bem pistola, porque quem ganhou foi o Milinkovic-Savic, que chegou da Itália agora também e ganhou. Só que assim, Cristiano Ronaldo fez 2 gols na final. E não ganhou. Aí na saída de campo, ele foi cobrar o delegado da partida. Os caras estavam... Amigão, como é que eu fiz 2 gols e ganhei o melhor em campo? Cristiano Ronaldo continua competitivo independente do lugar, né? E deve ter alguma cláusula no contrato dele que ele ganha umas verdinhas a mais se o MVP cair no colo dele logo na Supercopa, ali no comecinho da temporada e tal. Deve ter alguma coisa assim, não é possível. E ele na competição, Guerreiro, ele fez 6 gols em 6 partidas. Já o Milinkovic-Savic, que é sérvio, ele só fez 2 gols e passou em branco na final. As coisas assim que eu vou te falar. O cara que escolheu não deve acompanhar futebol, não é possível. Não vou tirar o mérito de quem ganhou. Mas 2 O cara gols na faz- final. É igual o Oliver Kahn, cara. É verdade, o Oliver Kahn, verdade. E nem melhor goleiro foi. O Marcos pegou muito mais que o Kahn na minha opinião. Muito mais, com As certeza. coisas assim que é complicado, viu, velho? A gente tá falando até do Neymar, né? São as votações que às vezes acaba pegando birra, né, do cara, sei lá, alguma dor de cotovelo contra o Cristiano, mas o cara que faz 2 gols numa final, foi 2-1, não foi? Foi. 2-1. Então, fez 2 gols, 2 gols dele foram decisivos, importantes. E o cara ficar sem o prêmio é difícil de entender. Não, e esses caras gigantescos no futebol também, Guerreiro, eu não sei até o quanto eles vão ter paciência pra ir pra uma liga que precisa se desenvolver e muito em estrutura, em conceito de futebol. Os caras podem ter dinheiro, mas de futebol eles não entendem como o Cristiano Ronaldo lá, crescido na Ilha da Madeira, jogou no Sporting, depois jogou com o Sir Alex Ferguson, depois foi pro Real Madrid, passou por Mourinho, Zidane, Ancelotti, entre tantos outros, né? Jogou Massimiliano Allegri, foi técnico dele. Então, nesses lugares, ele basicamente recebeu o futebol pronto. Ele vai para uma liga que precisa se desenvolver, tem que saber se ele e tantos outros que foram para lá vão ter essa paciência e essa humildade também, né, Juvenil? Mas essa competitividade que o Cristiano Ronaldo tem até hoje, eu não consigo ver no Neymar, cara. Hoje. Na mostra atual, eu não consigo ver a competitividade que o Cristiano tem até hoje, eu não consigo ver no Neymar. É isso que me intriga no Neymar. É como se ele tivesse não desistido de competir. É que eu acho que se ele vier pro Brasil, eu acho que ele já deveria ter voltado pro Brasil já há um ano, mais ou menos. Então, eu acho que essa competitividade do Cristiano, o Neymar não tem. Eu não sei se ele tá indo pra lá pra competir mesmo, sabe? É uma dúvida muito grande na minha cabeça, assim, se ele teria essa postura do Cristiano. Guerreiro tá querendo... tá me xingando no pensamento. Eu acredito que todo jogador de futebol, ele quer ganhar, ele quer vencer. Né? Às vezes você faz de tudo, mas as coisas não dão certo, cara. Às vezes as escolhas, né? Quando você escolhe determinado time e você vê várias peças, né? De muita qualidade, muita capacidade, às vezes não dá liga. E você também não pode só jogar na conta do Neymar, né? As frustrações do PSG, que montou um time para ser campeão da Champions League e por algumas vezes não chegou nem próximo, né? Não chegou nem próximo. Faltou muita convicção, rodou muito atleta. Faltou estrutura mesmo. Mais de 80 atletas num ciclo de 6, 7 anos é um absurdo, né, cara? Um absurdo. Entendeu? Então, às vezes a gente... eu falo que às vezes a gente se cobra muito do Neymar, né? Se joga muita responsabilidade, porque pelo que a gente viu do Neymar, pelo que o Neymar pode entregar, né? Eu não vejo essa falta de não competir. Eu vejo alguns momentos um pouco até de falta de sorte, sabe? Que no futebol você precisa disso, além de ser capaz, além de ser... Se você pegar aí, vamos pegar aí dos últimos anos, o Real Madrid, fala, mas o Real Madrid é o rei da liga, eu não sei o quê, mas teve jogos que o Real Madrid, tipo, fala, cara, o Real Madrid vai tomar 4, o Real Madrid ganhava o jogo.
No final do jogo, virando o jogo, fazendo milagre na então, camisa. Tipo assim, além de ter o time que tinha um pouco de sorte também. Sim. Entendeu? Então, às vezes, você vai pra um lugar que as coisas não acontecem e tem um pouquinho desse fator de sorte. E de Cristiano Ronaldo, a gente vai pro Fala Galera! Fala, galera! Fala, galera! O Emerson da Nova Zelândia disse aqui que já veio no estúdio pra conhecer, na estreia, mas que não teve o prazer de nos conhecer. Quem sabe da próxima. Forte abraço. Emerson, por favor, e, aliás, se quiser mandar uma passagem também pra gente ir pra Nova Zelândia, a gente aceita também. Pra conhecer. Faz uma resenha a gente faz uma resenha lá na sua casa. Eu não vou, não. Você não vai por quê? Eu morro de medo de avião. Você morre de medo de avião? Depois eu Meu conto. Deus do céu. E Não, aí mas compra pro ano que vem, você vai indo de carro. Você vai chegar daqui 7 anos. Boa noite a todos do Samba Gol. É uma vergonha o que fazem com o VAR para reparar erros. Estão errando ainda mais. É o Gil de Hermelino Matarazzo e Força São Paulo. Grande Gil. Tá sempre com a gente aqui também, o Gil. Tamo junto, Gil. Pode chegar, Leandro. A cerveja é o que mais tem. Pode vir porque a gente vai ganhar de 2-0. Gol do Lucas e Luciano. Abraço, tamo junto. É o Pra cima. Cagé do Jacareí, que acabou de falar com a gente. Grande abraço. Também tá aqui. E tem o convidado do Samba Gol, tem a voz do Roger Chinelinho. Falou que você tá com a voz do Roger Flores. Caramba, será, meu irmão? Será? Não sei. Pô, mas ali já passou Débora Seco, hein? Ah, então eu tô. Você tinha eu esqueci o nome do comediante, ele imitava tão bem o Tim Maia que o Tim Maia não aparecia em lugar nenhum, né? Aí o Tim Maia não foi numa rádio e ligaram pro cara que imitava o Tim Maia. Aí ele foi, imitou o Tim Maia e ninguém descobriu que não era o Tim Maia. Talvez eu faça isso. Mas aí do alto você pode dizer assim, não, pô, sou ex da Débora Seco. Rapaz, moleque. dá pra botar no currículo. Boa noite, aqui é o Ivan de Itaquera também, mandando um abraço pro Guerreiro, pro Estevão e pro Juvenil. Obrigado pela audiência. Agora a gente vai pra um assunto de um time que está em situação delicada. Negrão, põe o hino do Santos. Oxi. Ih! Que é isso? Ô, Negrão, depois quem assume a responsa aqui é a gente, rapaz. O Santos, olha isso aqui. A pontuação do Santos é a distância do Botafogo para o vice-líder. Olha a situação que está o Santos. O Santos está tão mal, mas tão mal, que o Machuca fez gol no Santos. Machuca. 4-0 pro Fortaleza, estreia do Diego Aguirre. O Santos parece que não vai sair dessa situação tão fácil mesmo, já sem contar com o Marco Leonardo, que vai ser vendido. E o Fortaleza vinha de 4 derrotas. Guerreiro, o Peixe vai se complicando. Tá difícil, né? Também não seria em uma semana em que o Aguirre resolveu o problema do Santos, né? Ainda mais lá, ainda jogando mais lá no um Castelão. jogo contra o Fortaleza, que também estava precisando do resultado positivo, né? O Aguirre vai ter que se reinventar aí com esse time, né? Tá correndo o risco de perder peças importantes, já não tem, né, um elenco, né, Farto. Curto, né? Ele tem um farto elenco de peças, né, que possa fazer dentro Diferença. do jogo alguma mudança tática, né? Tá limitado. Então, eu vejo o Santos com muita preocupação na tabela, cara. E só tem o brasileiro, né? Só tem o brasileiro. E, Estevão, o que mais me assustou foi que, assim, o primeiro tempo terminou 0-0. Os 4 gols saíram na segunda etapa. E 3 gols foram nos últimos 10 minutos. Parece que o Santos realmente, quando toma um gol, sente demais a pressão da situação, né? O time do Santos, jogar lá é muito difícil. Gramado, a bola muito viva. O time do Santos, você vê que compete, é um time que tem vontade, mas como o Leandro falou, né? Falta também sorte, falta até um pouco de qualidade. O Aguirre é um técnico que, se ele olhar a média, como a gente falou no programa de sexta-feira, ele tem 21 jogos em média para ficar no Santos. Se olhar de algumas gestões para cá, quanto tempo um técnico fica... Ele é o 12º treinador da era Rueda. É brincadeira, cara. 12º é mais do que um time inteiro, né? Então, o que o Paulo Turra não conseguiu fazer, e era muito difícil, foi uma aposta muito arriscada, da forma como o Filipão saiu do Furacão, como o Paulo Turra foi parar no Santos, e agora buscar o Diego Aguirre, que é um técnico que... Não é um técnico que
Ele não tem trabalhos grandes brilhantes. trabalhos, exatamente. Isso eu queria. Obrigado por me complementar. E também não é um técnico que você sabe que chega e resolve aquele tipo de problema que está acontecendo ali, que é mudar um pouco a chave, fazer tanto a diferença como técnico de futebol. Então, pro Santos eu acho que vai chegar, não sei se nessa temporada ou se na próxima, a conta vai chegar e um iminente rebaixamento é quase que uma condição para esse tipo de gestão que está sendo feita. Eu vou pegar a carona no que o Guerreiro falou da questão do Flamengo, da questão do Grêmio também, do dia a dia, de estar ali. Cara, hoje o Santos sofre as consequências da gestão ridícula do senhor Rueda e do que aconteceu com o coordenador Falcão. Com toda a história que o Falcão tem no futebol. O que aconteceu, o que fizeram com o Santos nesse tempo, cara, é um absurdo e o Santos corre seríssimos riscos de ser rebaixado pela primeira vez. Mas a questão... olha isso aqui, a terceira pior defesa do campeonato é do Santos. 31 gols sofridos. Só não sofreu mais gols que o Coritiba com 36 gols sofridos e o América que levou 41 e é o Lanterna. E pra mim eu acho que o América já tá se planejando pra disputar a segunda divisão do ano que vem. O Guerreiro, o Santos tá em 17º lugar, 18 pontos e o próximo jogo é contra o Grêmio no domingo. Com bastante desfalque. Com bastante desfalque, mas o reforço da torcida, porque o STJD diminuiu Cara, assim, a pena. Não só o Santos, mas todos os times grandes, quando estão numa situação dessa adversa, o torcedor faz muita diferença. E agora é a hora do torcedor do Santos fazer a diferença, né? Em apoiar, em estar do lado do time. Porque qualquer tipo de manifestação contrária a isso só vai piorar a situação do Santos. E quando você fala do Santos diretoria, não dá pra entender como que você passa 2, 3 semanas negociando uma das suas peças, de uma joia sua, e o cara não chega num acordo, aí o jogador não treina, aí o jogador não vai embora, não fica. Isso é amadorismo. É puro amadorismo. É amadorismo. Isso não pode acontecer. E outra, enquanto atleta do clube, o jogador tem que ir pra campo. Decisivo, né? Quando eu vou embora, rescindi, assinei, ok, aí não vai jogar mais. Mas enquanto jogador, você tem que estar dentro do campo, você tem que ajudar o seu time. Então fica assim, um imbróglio que isso vai refletindo, que é fora de campo, e que vai refletindo nas 4 linhas. Não, e assim, a diretoria fala, tem que pagar a dívida. Meu amigo, se pagar a dívida e for rebaixado, vai se complicar ainda mais. Porque vai ter menos receita de TV. A torcida vai demorar pra comprar a ideia ali também de uma segunda divisão do Santos, porque vai ser a primeira vez, vai ser um marco histórico extremamente negativo na história do Santos. História é óbvio, né, apresentador? Dá 0 pra ele. Então, assim, na história do Santos vai ficar manchado. Vai ficar marcado. E essa diretoria vai ficar marcada também. Então não adianta, claro, as dívidas, mas em algum momento isso tem que mas mudar. quem não tá devendo no futebol brasileiro? Acho que é Flamengo. Mas agora você pergunta pros outros se eles querem pagar a dívida ou ficar na primeira divisão ou ser campeão. E o Santos fez uma movimentação de mercado também, Guerreiro, que muita gente achava, principalmente por conta daquele empate que o Botafogo ressurgiu das cinzas na Vila Belmiro, que o Jean Lucas seria um jogador fundamental, um novo pilar no Santos para tentar mudar o Santos de patamar. Mas, cara, assim, não quero ser brega, mas uma andorinha só não faz verão, cara. Não tem como. Vai ser uma mancha no presidente, no diretor, no técnico, e as coisas vão ficar mais difíceis. Porque não adianta também daqui 5, 6 jogos demitir o Aguirre, e na situação que o Santos está, ou demitir o Alexandre Galo, que acabou de ser anunciado como novo coordenador, cara, não é qualquer um que aceita pegar o carro andando nessa estrada de terra esburacada que o Santos está, não. Tem uma pessoa que talvez pudesse ajudar o Santos, que é um personagem fictício, a gente falou sobre ele fora do ar sexta-feira, que é o Ted Lasso, né? Ted Lasso. Pra quem não sabe, dando um spoiler, né? Um treinador de uma série, de uma determinada gigante aí da comunicação, ele faz uma gestão completamente humanizada, Guerreiro, diferente, e ajuda o time a sair do buraco. Só um personagem, alguém de um outro universo pra tentar ajudar o Santos de alguma maneira, né? E, produção, como estamos de tempo? Pra eu jogar alguma outra pergunta ou me despedir dos meus queridos colegas? Se vocês puderem me dar uma luz aqui, tudo bem, mas assim, eu realmente acho que é difícil. Eu acho que nem o Ted Lasso, na situação que o Santos está, nem Ted Lasso daria jeito. Acho que nem o Guardiola, se viesse, daria jeito. Guerreiro, você já protagonizou alguma coisa desse negócio de tanta mudança de técnico, de mudança de diretor? Você nunca teve essa infelicidade na carreira de Graças mudança? a Deus, a maioria dos treinadores, dos clubes que eu passei, o treinador sempre foi o mesmo.
Você é diretor também. Também. E aí fica mais fácil, óbvio, né? Porque vai mudando, muda a metodologia. Com certeza, né, Juvenil? Às vezes acontece também de a gente ver, não é em todos os clubes, mas vê o treinador chegando com 10 caras. Né? Ele vai embora daqui 4, 5 rodadas, os caras ficam lá, vem outro e não quer os caras. Já aconteceu, a gente já viu várias vezes isso acontecer, não é o que tá acontecendo no Santos, mas assim, o Agui chegou e tem um jogador que chegou que tem problema com o Agui, então, entendeu? É uns negócios meio complicados. Falta, às vezes eu acho que falta inteligência pros dirigentes. Porque assim, Convicção pode ser. E outra, personalidade. A partir do momento que você escolhe um treinador, você tem convicção que ele vai ser bom pro clube, que ele vai fazer... Você tem que ficar com o cara, velho. Você tem que acreditar no cara, né? Você tem que dar as condições de trabalho pro cara. Nós estamos falando em quantos treinadores na gestão do presidente. É muita gente. É muita coisa. É muita coisa. E, gente... Além de muita coisa que a gente falou, a gente vai ter amanhã de novo, porque o Samba Gol está acabando. Guilherme Estevão, que prazer tê-lo novamente aqui. Tamo junto, que só ao lado de Leandro Guerreiro, eu como flamenguista sofri demais na mão desse cara. Esse cara, no ar, maior humildade, que oportunidade gigante. E a Jaque Silva também, né, Guerreiro? Jaque Silva uma atleta também. olímpica, diferente do futebol, mostrando como no vôlei de praia, diferente desse esporte que a gente tanto comentou, a atleta tem que ser empreendedora, tem que dar cara. E tem que ser exemplo. Sensacional. Guerreiro, boa noite. Eu que agradeço. Parabéns atrasado de novo. De vocês, né, dessas feras, obrigado. E mais uma vez, obrigado a todos os ouvintes. Obrigado você pela sua audiência aqui com o Samba Gol na Transcontinental FM 104,7, o Brasil em primeiro lugar. O Samba Gol de hoje acabou, mas amanhã a gente tá de volta. Fiquem com Deus. Tchau, com vocês. E Nova Samba! Vamos embora, menino! Se você chegar e me encontrar no samba, eu lhe peço um favor. Respeite o insano, sagrado e profano, que foi nosso amor. É isso aí, gente. Samba Gol, samba, swing, futebol, Transcontinental. Oferecimento Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia. Transcontinental.